Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast Rafa Campolina. Salve! Marina Almeida. Fala, galera! Alexandre Ellis. Opa, galera! Rodrigo Rodrigues. Fala, pessoal! O RR do nosso episódio. O famoso. Muito bem. Vai ser impossível te chamar de Rodrigo Rodrigues. É praticamente um trava-língua. Já tô acostumado. Muito bem. Hoje o EmpreendaCast é In Company. Gostou dessa, Rafa? Gostei, chique. Primeiro episódio In Company do EmpreendaCast. Chique. E hoje não só é o primeiro In Company, como um programa muito mais perfumado, né? A gente tá na maior casa de perfumaria do Brasil e eu vim aqui até a sede na Natura para falar de intraempreendedorismo, inovação e conhecer um pouco dessa indústria tão presente na casa de milhões de brasileiros, né? É legal começar a falar também da consistência em parcerias e o fomento que o empreendedorismo tem nessa empresa por essência. A gente já vai falar sobre isso, né? Então a Natura tem mais de 1 milhão, quase 2 milhões, né, de consultoras e de consultores espalhados por todo o Brasil, que de fato arregaça a manga e trabalha por conta, né? A galera que leva aí a marca da Natura. Eu acho isso sensacional, que desde garoto, né, eu conheço a Natura. Eu sei que tá fazendo 50 aninhos, logo menos, né? E eu sempre admirei isso no formato, né, que foi constituída a Natura. E eu acho sensacional, porque eu conheço vários amigos, várias pessoas que se já não venderam, estão vendendo Natura e com paixão, né? A galera passa mensagem, é muito mais do que ver a revista, né? É todo o conceito e a galera tem isso muito bem consistente no discurso. Eu acho isso sensacional. E aqui no EmpreendaCast, antes da gente continuar aqui com esse papo gostoso, que eu sei que vai ser maravilhoso, eu queria botar uma treta aqui, que é com relação à música, né? Todo entrevistado escolhe o lance musical do programa. E hoje a gente tem bastante gente na mesa. Eu quero ver como é que vocês vão chegar no consenso. A gente já brigou um pouco aqui. A Marina queria colocar roupa nova, Gu. Dona. Mentira. Roupa não nova, era. vetou. Nada contra o roupa nova, mas não é o caso. A gente, além da paixão por cosméticos, outra paixão nossa é a música. A gente tem o Natura Musical. E aí, vamos de Natura Musical, Rô. O que você vai pedir aí? RR, o que a gente vai ouvir? Vamos de Rubel Partilhar. Muito bem, você escolheu alguém com a letra R também. Ah lá. Olha só. E, cara, RR é um nome perfeito pra MC, sabia? MC RR. O DJ RR. Já pensei nisso também. Muito bem, então solta o som. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver. Rafa, eu começo contigo, que é uma grata surpresa. Gratidão por ter te conhecido, cara. Você é um cara sensacional. Uma mente brilhante, isso que o EmpreendaCast facilita na minha vida, né? Você botou até o óculos pra me olhar, né, cara? Pra ficar mais falso, né? E me conta o seguinte, cara, empreendedores desde 1969, cara, me explica essa parada e os 50 aninhos aí da Natura, que a gente sabe que tá bem próximo. Boa, Gu. Então, hoje faltam exatos 37 dias pra comemoração dos nossos 50 anos. São várias histórias aí acumuladas durante esse período, né? Tudo começou com o seu Luiz Seabra, nosso fundador, nosso líder inspirador, em uma rua na Oscar Freire, onde tudo já acontecia de uma maneira bem diferente, né? Mais do que produtos e clientes, a forma como ele escolheu abrir aquela porta e começar a comercializar esses sonhos, esse cuidado, fazendo experimentação com as pessoas, chamando por uma conversa, oferecendo uma rosa branca como agrado, falando de conceitos de beleza muito à frente do seu tempo, né? Falando da beleza real, da beleza viva de cada indivíduo. Então, todo esse jeito muito único de fazer negócio, que é o que a gente chama aqui da venda por relações, isso começou há muito tempo, né? Então, tá aqui hoje nesse ambiente inovador,
nesse terreno fértil para fazer coisas diferentes com essa pegada, tem muito a ver com a nossa história, né? Por isso que a gente se sente à vontade, no sentido de continuar aprendendo muito, a ser empreendedor dentro desse espaço, e também muito motivado a compartilhar essas nossas histórias, afinal, o DNA empreendedor tá aqui dentro da Natura, né? Muito legal. Natura, até que eu tenho um comentário pra fazer, né? Eu cheguei aqui, a sede é imensa. Vou deixar aí a dica de um carrinho de golfe pra gente chegar até a sede administrativa aqui. É importante. Um prédio lindo, cara, parabéns. Aqui é considerado a sede ou Cajamar? Isso, aqui é a o sede. NASP, Natura São Paulo. Sabe o tamanho disso daqui ou não? Cara, não sei de cabeça. Não sabe? O engenheiro aí teve algum infarto agora, que você não sabe. Exato, perdão. O tamanho da... Mas muito bonito, a sede linda. Cheirosa, Gu? Cheirosa também. Teve um lance que eu fiquei, né, fazendo um gancho aí com Customer Experience, ou de fato você vestir os sapatos do cliente, que o seu Luiz já fazia isso há 50 anos atrás, antes do termo ser tão buzz agora no LinkedIn. Eu tive uma experiência bem bacana. Eu fui no banheiro aqui, tinha sabonetinho, creminho e um perfume bem bacana. Qual que era o nome do perfume, Rafa? Biografia. Biografia, que eu passei muito, que eu achei que ia ser a única chance que eu ia ter de usar esse perfume. Na vida. Na vida. Inclusive, eu tô levando o frasco na mochila, tô brincando. Então, isso é bem bacana, cara. São detalhes, né, que na verdade são grandes diferenciais. E também o Roberto Carlos, né, que dava rosa no show dele, tem que aprender com o Luiz. Lógico. Há 50 anos atrás ele já fazia isso. O seu Luiz inspira a todos. Não fez isso sozinho, né? Que a gente valoriza muito a nossa rede e logo nos primeiros anos ele já encontrou 2 outras grandes mentes empreendedoras. Foram o Pedro Passos e o Guilherme Leal. E entre muitas boas histórias aconteceu tudo isso aí que hoje a gente tá comemorando esses 50 anos, né? Dica de conteúdo. Assistam Day One do seu Luiz no Endeavor. Vale o play e os minutos investidos ali no YouTube. É isso aí, a gente gravou um episódio fantástico com a Camila da Endeavor. E de fato a Endeavor só pega a gente fera. Então se tá o Luiz lá, com certeza é um conteúdo absurdo. E de graça, cara, o mais bacana é isso. De graça lá pra você se inspirar. Mas eu vou deixar aqui nesse episódio um convite, se ele escutar, se ele der ouvidos pro nosso episódio. Luiz, grava comigo, cara. Eu mando um e-mail pra assessoria, eu mando pra sua secretária, pra você. Mas vamos gravar, vamos contar a sua história do Fusca. Eu sei que tudo começou com o Fusca, não é, Rafa? É isso, rolou até essa venda aí para os primeiros investimentos do nosso sonho aí. Muito bem. E ele vende Fusca ou não? Tô brincando. Cara, agora me conta o seguinte, o posicionamento da Natura, que é uma marca de beleza, né? O que ela pode fazer pelo mundo? Tem uma parada que eu comentei com vocês aqui em off, que o comercial da Natura dá vontade de baixar no WhatsApp mesmo, mandar pra família. É gostoso de ver os comerciais da Natura. E o posicionamento da marca com relação à natureza, né? A beleza, a sua beleza em si. Me conta um pouco disso, da onde vem isso, cara? Por que a Natura consegue passar essa mensagem e é muito genuína? A gente sabe que não é o que tá na TV, eu tô conseguindo captar tudo que é a mensagem aqui também na sede de vocês. Me conta um pouco disso. Boa. Cara, o nosso propósito é o propósito do bem-estar bem. E é isso de uma maneira bem, bem ampla e holística, né? Como esse bem-estar bem, você com você mesmo, você com o outro e você com o mundo, permite a gente ocupar espaços e fazer as coisas com uma verdade e um coração muito forte, né? Então, pra gente nunca vai ser a venda pela venda, o produto pelo produto. Sempre tem uma história associada, sempre tem uma causa colada dentro disso tudo. Felizmente, nesse tempo que a Natura aí fez os seus negócios, a gente, por ser tão genuíno, como você falou, a gente conseguiu ocupar esse lugar de ser uma marca percebida com uma preocupação e uma verdade para o meio ambiente, para as questões socioambientais, para o verde, para a Amazônia. E esse ano é um ano além dos 50 anos, muito especial para a gente, onde a gente fez uma nova declaração de marca, um novo posicionamento, comunicando aí que o mundo é mais bonito com você. E a provocação inicial de toda essa campanha era o que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo. Então a gente nunca se dá por satisfeito de fazer só uma circulação comercial, uma relação que para aí. A gente sempre pensa em primeiro lugar o que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Seja eu no meu trabalho individual, mas toda essa rede de pessoas, essa rede de consultoras que está conectada realmente como a gente transforma a vida das pessoas e transforma o mundo, né? Muito legal, cara. Eu gosto bastante disso e eu tenho a Natura também como referência de uma empresa de inovação.
né? Então eu lembro de vários comerciais quando eu era garoto, ou até um pouco mais adolescente, não vou entregar a minha idade, né? Apesar que os ouvintes sabem, mas sempre de algo inovador com relação ao que eles estão utilizando como fórmula, né? Do que eles estão propondo como embalagens. Eu sempre me liguei muito no lance, né, das embalagens, né? De um pouco menos de consumo de plástico, de etc. Tenho as embalagens mais refil, né? Acho que não arrisco a dizer, mas o conceito de refil eu conheci com a Natura. Não sei se é pioneiro ou não, mas eu conheci com a Natura. E tudo isso muito associado à inovação de produto, de modo de ver as coisas, e sempre com essa proximidade da pessoa, né? Seja mulher, seja homem. Isso eu achei sempre muito, muito declarado. E quando uma consultora me aborda, ou quando eu tenho esse contato, isso tudo é replicado, né? Aí a gente pergunta, né? A gente falou de 1.700.000 consultoras, né, e consultores. Como é que faz para replicar tudo isso para essa galera? Então, só tendo uma marca que consegue frisar bem isso, para passar a mensagem, aí vai ser impossível a gente não falar de propósito e de todo o restante que o Luiz e todos os sócios e a companhia conseguem replicar. Muito bacana isso. E o mais legal, né, Gu, é que a marca sozinha não faz nada, né? Se a Natura achar que é a sua voz, que a Natura é a dona da verdade para conectar tanta gente assim, tantas vidas, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Cada vez mais a gente tá querendo dar voz para cada uma dessas consultoras, para que realmente a gente escute o que é importante para ela, o que é relevante para ela, qual que é o jeito lá na ponta, com a sua venda por relações com o cliente, o que mais faz sentido, qual é, desde o argumento de venda até esse propósito que existe por trás de cada produto, colocar a consultora no centro de toda essa história, ela como a protagonista real desse nosso modelo é o que faz mais sentido. Então, mais do que ter a nossa voz ditando ordens e caminhos, é muito mais aprender e fazer essa escuta verdadeira com a rede, né? Que são as empreendedoras. Sensacional. E eu tenho mais um relato pessoal para comentar com vocês. Eu uso o caiaque desde os 16 anos de idade. Eu acabei de completar 32. Ou seja, mais da metade da minha vida eu uso o perfume da Natura. Olha lá. Tá vendo, Luiz? Mais um motivo para você me dar uma entrevista. Tô brincando. Pronto. Cara, agora me explica. É meio ambiente, é tecnologia. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu queria falar um pouco dessa mistura e também da multicanalidade que a Natura oferece. Quem responde essa? O Rafa ou a Marina vai entrar na jogada? Posso entrar aqui. Cara, eu acho que, como o Rafa falou, né? A gente tem um DNA empreendedor aqui que vem desde o começo da nossa história, e eu acho que junto com esse empreendedorismo vem também o DNA de inovação. A Natura sempre foi pioneira em vários movimentos. Por exemplo, a gente não faz teste em animais desde 2006, quando essa pauta ainda, né, era super fraca aí no mercado. Refil também foi um movimento que a gente puxou bastante aqui. Então, a gente sempre busca inovar, não pela inovação em si, mas buscando entender o que faz sentido para o consumidor, para a consultora, para a nossa rede de relações. Então, não é a inovação pela inovação. E aí, ao entender o que faz sentido para cada nó dessa rede, não tem limite onde vai a inovação, né? Então, não é só no meio ambiente, não é só para sustentabilidade, né? Não é só para tecnologia, não é só para o modelo de negócio, mas a inovação ela está permeando toda a Natura e a gente estimula que todos os nossos colaboradores, independente da área, do time que eles estejam, que sejam inovadores naquilo que eles fazem, sempre tendo em vista qual que é o resultado, né? A gente até fala recentemente aqui a gente lançou um dos nossos comportamentos prioritários, que só é inovação se tiver impacto positivo. Então, a gente estimula muito esse comportamento em todos os colaboradores, não é só a galera da área de inovação que tem essa missão, não. A gente entende que todos os colaboradores têm essa missão, então a gente busca entender onde que a gente pode ter impacto. Legal. E aí buscar trazer coisas novas, tecnologias novas, conceitos novos, provocações novas. A gente está o tempo inteiro se provocando em como que a gente pode fazer diferente o que a gente vem fazendo há 50 anos, né? A gente foi se reinventando como empresa de uma maneira bastante ágil, eu diria, porque eu entrei aqui há 8 anos atrás e hoje eu vivo uma Natura completamente diferente da que eu vivia quando eu entrei, né? Então, a empresa também pivota as suas... Sim, é muito dinâmico aqui, Legal. Muito mesmo. O lance da multicanalidade que eu perguntei também, acho que eu queria fazer um gancho com que eu já vi site que as consultoras também podem ter,
né? Isso. Eu já vi diversos canais que eu consigo consumir Natura, as consultoras espalhadas, e também recentemente alguns shops que eu tenho ido tem lojas da Natura também. Então, É isso aí. bacana também esse posicionamento de entregar Natura em diversos canais e em diversos momentos da minha jornada como consumidor, né? Exatamente. Durante muito tempo a gente relutou em abrir outros canais, porque a venda direta, né, a venda pelas consultoras e consultores da Natura realmente é o nosso core, mas a gente foi entendendo que para estar na vida do consumidor de uma maneira relevante e atender essas jornadas, os micromomentos, né, a gente precisava estar em vários outros canais. E o que a gente descobriu, na realidade, é que isso não era ruim para um canal ou outro, porque eles são complementares. Então, a gente relutou por muito tempo, por medo de certa forma, enfraquecer a venda direta. A gente não tinha muita certeza se isso ia acontecer, mas a partir do momento que a gente deu esse passo e entendeu como ter essa relevância na vida do consumidor, a gente começou a perceber que a gente chegava em clientes diferentes, ou que a gente, melhor ainda, que a gente dava novas ferramentas para as nossas consultoras desempenharem a função de venda direta melhor ainda. Então é o que você comentou. Hoje uma consultora, ela entra na Natura, ela consegue muito facilmente fazer o cadastro dela, e no mesmo dia ela já tem o cadastro, questão de horas, e ela já sai desse cadastro tendo acesso a toda a caixinha de ferramentas da venda direta tradicional, mas também da venda online. Então a gente quebra essa barreira de geografia com as consultoras que antes elas tinham, né? Então ela só podia vender ali perto, e hoje, se ela tem um familiar em outro estado, Sim. ela pode vender. Ela começa a trazer o link pro WhatsApp, divide nos grupos de família, manda pra geral e compra aí que é nóis. É isso. E é uma venda por relações, né? Então, muito legal. Não é um vendedor qualquer te indicando um produto, te empurrando um produto. É uma pessoa que você confia, é sua prima ou a sua amiga, enfim, uma pessoa que você tem um apreço e confia e sabe que ela vai te indicar algo porque ela te conhece. Entendi. Então a gente até vê que no online, as pessoas que chegam para comprar no e-commerce pela indicação de uma consultora, dentro do espaço de uma consultora, o ticket médio é até maior do que no e-commerce puro, né? Porque é isso que eu falei, é o fator relação que entra na equação, e isso faz toda a diferença. Relação e a confiança também. Uma vez que você tem aquela consultora e você acredita no que ela te repassa, ela não vai te oferecer algo que não combine com você, porque ela sabe todos os seus detalhes, né? Exato. É outra parada que hoje é impossível viver sem CRM, né? Pra quem conhece isso. Há 50 anos atrás, a Natura já praticava isso, oferecendo o CRM na ponta, que é a consultora que sabe o seu gosto, sabe se você curte mais amadeirado ou perfumado ou mais forte. Sabe quando que tá acabando o seu perfume. Quando tá acabando, né? Coisas que hoje, né, é impossível a gente viver sem isso e conseguir olhar o cliente, e a tecnologia ajudou bastante. Porém, dava pra fazer no olho, só replicando desse formato. Total. Isso é bem bacana, que a gente começa a voltar no passado, fazer conexão com o futuro e entender que, cara, será que a gente tá tão inovador, tá tão no futuro? Se as coisas já existiam, acho que as pessoas só estão colocando elas em evidência, né? Muito bacana isso. Agora eu queria falar o seguinte, fiquei amarradão, Rafa, quero trabalhar na Natura. Você como marca empregadora, é assim? Como que fica isso em inglês, cara? Eu sou ruim de pronúncia. Employer branding. Gostei. Moleque. Tá todas as aulinhas de inglês todo dia. Eu mando e-mail pro CNA pra eles me patrocinarem. Por isso que eu fico provocando essas coisas, entendeu? Cara, conta aí, qual que é a cultura, o jeito de fazer Natura? Me conta algumas pilastras que a gente fala. Cara, a gente tem o nosso jeito de ser e fazer Natura. Ele resume bastante dessa nossa cultura. Tem algumas características, uma delas é esse espírito empreendedor, ele tá lá. Outra é a paixão pelos cosméticos, a operação e atuação em rede, né? E esse ano a gente tá com uma agenda de cultura muito forte que vai ajudar a gente nessa transformação organizacional que a gente escolheu viver, né? Dois dos comportamentos que a gente tá chamando de comportamento prioritário já apareceram aqui no nosso papo. Então, realmente é algo que está intrínseco no nosso dia a dia, né? O primeiro é a consultora no centro das decisões. O segundo é a inovação para gerar impacto positivo, que a Marina comentou. E também o lance de ágeis e descomplicados, né? Esse novo jeito de trabalhar que a gente está querendo ser. E o último, foco no resultado do todo. Então, pra gente estar cada vez mais integrado. Cara, e mais importante do que as palavras, né? Quando a gente fala do perfil,
Quem que vai se dar bem na Natura, né? É quem tá com essa pegada de trabalhar em rede, de arregaçar a manga, tirar as coisas do papel e aprender junto. A gente tá nesse momento muito desafiador, onde as coisas estão mudando muito rápido, isso não é novidade pra ninguém. E a gente não tem problema nenhum em falar que a pessoa tá vindo aqui pra ensinar a gente também. Então a gente não tem, as coisas não estão prontas. E é muito essa pegada, essa vontade de transformar, de fazer acontecer, de aprender e ensinar aqui dentro, de trabalhar em rede. Esse protagonismo pra fuçar e tirar as coisas do papel é o perfil que tá fazendo muito sentido pro tamanho dos desafios e pra velocidade que as coisas estão rolando aqui dentro agora. Legal. O que uma casa de perfumaria pode fazer pelo mundo? Pode parar de copiar e assumir a sua própria identidade? Tem que valorizar a mistura de gente e ingrediente. Natura. O mundo é mais bonito com você. E eu também queria fazer um ponto que eu acho bem bacana, que a mulherada aqui na Natura domina, né? A turma. A gente vai chegar num momento que a gente não vai precisar mais discutir sobre mulheres no poder e etc. Eu acho que a gente tá um pouquinho longe, mas a gente vai chegar lá. E aqui acho que o quadro de mulherada é sensacional, né? Vocês sabem dizer o tamanho? Cara, a média mais ou menos é de 70% dos nossos colaboradores são mulheres. Quando a gente chega nos níveis de autoliderança, isso se inverte um pouco. Então, nesse sentido de que não estamos prontos, isso também tem a ver, né? A gente faz um trabalho fantástico já há muitos anos, mas a gente quer investir ainda mais para que essas mulheres ocupem todos os níveis dentro aqui da organização, né? Legal, isso é bastante importante. Eu tenho algumas pautas também de mulherada fera, que tá mandando muito bem, startupeira e cada vez mais sensacional. Tem alguns episódios bacanas que eu gravei e eu tenho uma missão que eu quero agora conversar com muito mais mulher, porque de fato é impressionante o que elas estão escolhendo de temas para resolver. E eu quero fazer um gancho até com a Marina, que tá na cadeira de inovação. Ela é uma das mulheres fantásticas. Primeiro, antes da gente falar, aí quem estiver escutando da Natura vai falar, a gente começou a falar da Marina empreendedora antes de falar de inovação. Não, a gente vai falar da Marina empreendedora. Porque uma parada que eu adoro no Empreendacast são as histórias das pessoas. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com o empreendedorismo, o que você tem feito aí no outro CNPJ, né, seu. E me conta, quando você senta na cadeira de inovação, o que você está conseguindo fazer dentro dessa companhia, né? E como é que roda aqui a área de inovação? Porque eu já entendi que aqui, área até é um pecado falar área de inovação, né? Mas eu sei que cada aqui pilastra tem a sua turma de inovação, essa galera se junta para fazer um Natura Startups, que eu vou pegar já o RR para falar sobre isso, né? Mas me conta um pouco da sua história, como é que você senta nessa cadeira, o desafio, como é que você faz tudo isso rodar aí com a parte de inovação, que é a parte mais fantástica. Tamo junto, que eu também carrego essa bandeira lá na Sul-América. Muito bom. Cara, assim, ter descoberto o empreendedorismo, pra mim, foi um divisor de águas na minha carreira, né? E eu tive a oportunidade de descobrir esse empreendedorismo aqui dentro da Natura, o que foi muito legal pra mim, né? Porque assim, você ouve falar de empreendedorismo, de startups e tal, mas de fato isso me fez brilhar os olhos aqui dentro quando eu recebi o Natura Startups para fazer a gestão. Isso foi em 2017. E a partir daí eu comecei a entender melhor esse mundo, do que estava rolando e por que esse fenômeno estava acontecendo no mundo, esse momento, essa era que a gente está vivendo, onde as pessoas têm muito mais acesso a tudo, né? A tecnologia, a conhecimento, e, portanto, elas têm inúmeras possibilidades de realizar o que elas quiserem. Hoje em dia, tem até uma frase famosa que diz, agora que a gente pode fazer qualquer coisa, o que a gente vai fazer? Isso aí. Né? Meio John Travolta também, assim, né? Total. Mas é muito isso, porque a gente tem hoje a possibilidade de resolver grandes dilemas da humanidade, né? As pessoas comuns têm esse poder e isso eu acho fantástico. E eu pude abrir os meus olhos para isso ao receber o programa Natura Startups. E eu falei, cara, como assim? Isso tudo estava acontecendo e eu não sabia, né? Como assim? Porque eu sou muito interessada, eu sou curiosa, gosto de ir atrás das coisas, fuçar pra ver o que tá rolando, e eu nunca tinha me tocado, né? E aí foi quando surgiu o meu primeiro projeto fora aqui da Natura, que é o Mosaico Criativo,
que ele tem como missão levar conteúdos de inovação para um público que está fora da bolha. Então, o meu objetivo não é falar com startup, não é falar com empreendedor, não é falar com a galera de inovação, mas é para falar com a Maria que está ali, de repente, tendo a profissão sendo reinventada em algum lugar e do dia para a noite ela essa onda vai chegar nela e aí o que ela vai fazer, né? E, obviamente, a gente não vou entrar nesse mérito, que tem profissões sumindo e outras chegando. Apaga uma, acende 7, Isso, né? Exatamente. Mas só pra dizer que eu não achava, na época que eu criei esse projeto, né, eu falava, cara, não é justo que essas oportunidades estejam aparecendo só pra uma bolha, né? Sim. Tinha que estar mais. E aí eu criei esse projeto, que é um projeto de educação, junto com uma sócia minha. E Qual que é o nome dela? Tatiana Sampaio. Um abraço pra Tati. E a gente foi experimentar um pouco do que é fazer empreendedorismo no mundo digital. A gente aprendeu pra caramba. Agora esse projeto tá um pouquinho em stand-by aí, porque a gente tá com outro projeto que é o Aprendendo Inglês, junto com meu pai, a Tatiana junto com a gente também. A gente já tem uma base aí de mais de 34 mil pessoas. Eu vou usar pra aprender inglês. Vambora. Hashtag sai CNA. Hashtag entra aprendendo inglês. Isso aí, tamo Muito junto. bem. E então é isso. E aí eu tenho essa vida dupla entre esses projetos de educação e a minha carreira aqui de inovação na Natura, né? Entrei aqui há 8 anos atrás como estagiária e Legal. Desde então fui caminhando. E eu sempre gostei de muito assunto, então eu passei por várias áreas. Eu até brincava, falava, cara, eu tenho 6 anos, passei por 7 áreas. Porque eu tive a oportunidade de entrar pro programa de trainee que me deu job rotation. Sim. E tal. Eu falei, pô, e você beleza. é uma inconformada também. A pessoa inconformada fica procurando o seu lugar também. Exato. Eu sempre gostei de muita coisa, então eu falava, puta, não sei o que eu quero fazer pra vida, né? Então eu tenho que experimentar um pouquinho aí pra ver o que vai dar. E aí quando eu cheguei na área de inovação comercial, já vou te explicar aqui como é que a gente funciona. Eu falei, cara, é isso, o bichinho da inovação me mordeu e aí já era, né? Pronto. Aí, é caminho sem volta. E aí fiquei lá 3 anos e depois fui pra inovação digital, que é onde eu tô hoje. E hoje eu cuido do planejamento estratégico de tecnologia digital, cuido do programa Natura Startups e de projetos de inovação disruptiva. Então a gente brinca que os projetos de inovação digital que podem dar muito errado é lá no meu núcleo que a gente vai explorar. E eu gosto de fazer um gancho com muito errado, né? Eu sento na cadeira de liderança numa garagem de inovação da Sul América. E uma das coisas que eu faço quando entra a galera pra conhecer a garagem é o seguinte, aqui tem mais erro que acerto. Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que resolver. Se você pegar o meu saco de erros, ele é imenso, difícil de carregar, cheio de tristezas, mas de aprendizados. E se você pegar o meu saco de sucessos, ele é um pouco menor, bem menor. Porém, ele só existe porque o outro saco foi enchido. Exatamente. Então, um dos lances que a gente defende e ressalta para todo mundo que escuta o Empreendedorcast é o seguinte, não dá para fazer inovação se você não estiver disposto a errar. Perfeito. Errar rápido, errar bastante e tomar tudo isso como aprendizado. Só assim que a gente vai conseguir flertar com as coisas disruptivas, né? E também tem uma coisa que eu acho que você passa por isso também, quando você senta numa cadeira de inovação, todo mundo fala assim, então tira um coelho da cartola. Né? Me fala alguma coisa inovadora. Aí você fala, não, pera lá, brother. Não é assim. A gente não vai inventar lâmpada, a gente não vai pegar uma pipa e descobrir alguma coisa. Tem muitas outras coisas por trás. E tem método, né? Não é bagunça. Isso, não é bagunçado, mas a gente sabe que tem algumas essências, né? O inconformismo de você procurar sempre uma solução para alguma coisa. Eu tô fazendo alguns ganchos que a gente vai entrar numa pauta deliciosa aqui de intraempreendedorismo, que eu acho que é impossível inovação não existir se não tiver o intraempreendedorismo. Total. Se não tiver essas pessoas inconformadas. Mas eu queria saber como é que a Natura trata isso aqui internamente. Você tá na inovação em digital, mas eu sei que tem inovação em outros lugares aqui na Natura. Isso. Como é que fica isso para eu fechar minhas caixinhas de inovação aqui na cabeça? Tá. Bom, hoje a gente tem 4 grandes times de inovação. Então a gente tem inovação de produto, próprio P&D, né? Que aí é a área mais... Que é raiz. A raiz. Raiz total de inovação. É a área mais experiente que a gente tem, que tá com a gente aí desde que a gente nasceu. Porque eu sempre vejo alguém pingando fórmulas, fazendo coisas malucas, explodindo isso. coisas, né? Isso é muita inovação raiz, né? Fazendo teste com pele 3D agora. Isso, então, o pessoal animal. lá é raiz. Muito bacana, um time fantástico de muitos pesquisadores, cientistas. Pessoas que eu queria ser amigo. Pode ser, vamos lá qualquer dia no Me leva laboratório. Lá que eu quero muito conhecer eles. Já. A gente tem aqui um
laboratório imenso, então um time bem bacana. E aí eles olham mais desenvolvimento de produto cosmético mesmo, né? Então como que a gente pode fazer o nosso caiaque melhor, outros caiaques, aumentar a performance dos nossos produtos, por aí vai. Aí a gente tem uma outra área que é a inovação logística. Hoje a gente tem um centro de distribuição enorme aqui na frente, esse outro prédio aqui. Depois a gente passa lá pra você ver. Legal. Mas a gente hoje, arrisco dizer que temos uma das melhores logísticas do Brasil. A gente chega em lugares onde o correio não chega. Isso aí tá fácil, né? Tô brincando. Eu não ia falar isso, bom. mas... Não, mas como eu apresento, eu posso deixar carregar essa, beleza? Tudo bem, tá bom. Mas quando o correio era bom, a gente entregava onde ele não entregava. Tem startup de olho em comprar o correio, hein? Só hashtag fica a dica. Pois é. Então, assim, a gente tem esse time de inovação que olha constantemente como que a gente pode aumentar o nível de serviço para os nossos clientes, para as nossas consultoras. Então, como que a gente pode entregar melhor, mais rápido, no lugar certo? Sair com o caminhão cheio, voltar com ele de repente cheio, ou, né? Exatamente. Usar todo o tempo ocioso, etc. Isso, e pensar em novas formas, né? A gente vê várias startups aí trabalhando em last mile delivery. Então, como que a gente se conecta com tudo isso para que a gente esteja no lugar certo na hora que o cliente quer? Você acha que pode chegar perfume na minha casa de drone ou não? Cara, a gente tá namorando com essa ideia, viu? Ainda é bem incipiente aqui no Brasil, mas a gente tá acompanhando aí os movimentos recentes pra ver. E quem pilota é a consultora que me vendeu, ia ser animal. Aí foi disruptivo. Bom, e aí a gente tem esse time fantástico também, que tem um trabalho muito bacana. Sensacional, um abraço pra eles também. A gente tem o time de inovação comercial, que aí vai olhar o nosso modelo de negócios. Então, como que o nosso modelo de negócios pode se tornar cada vez mais competitivo, quais serviços a gente pode agregar, como que a gente gerencia as alavancas comerciais para que isso continue fazendo sentido no tempo. E é um time que a gente trabalha muito junto aqui de digital, né? Que daí já é o quarto time, que é o time de inovação digital. Que basicamente vai pensar em quais experiências e serviços digitais e quais tecnologias emergentes podem ajudar a gente a resolver os problemas que a gente tem. Legal, né? É uma galera mais estrategista, assim, tá vendo o que tá rolando e tentando conectar no todo. Tem de tudo. Isso? Hoje, esse time de inovação digital, ele cuida desde os nossos sites e aplicativos até exploração de tecnologias emergentes e ciências de dados também. A gente tem um time de cientistas de dados, estatísticos. É nessa galera que tem o Centro Analytics, que é sensacional, e eu conheço só de nome. A Central da Experiência da Consultora. Acho que é isso, é dessa galera? Que a gente faz um monitoramento aqui. Na verdade, a Central de monitoramento, ela é bem interessante porque ela é uma central mista. Então, a gente tem ali time de marketing, comercial, logística, porque o grande objetivo da Central de monitoramento é como se fosse um painel da NASA ali. Depois a gente pode passar ali pra você ver. Sensacional, já vi fotos. Mas ter uma visão integrada do negócio. Então, se começa a dar um problema em algum lugar, eu consigo ter uma visão geral do que tá acontecendo com a minha operação e saber da onde está saindo esse problema, né? Qual que é a causa raiz e muito rapidamente disparar ações para o nosso campo, para a força de vendas. Legal. Então, não é de um time único, ela é geral. Exatamente. Então, a gente tem essas 4 equipes de inovação que estão em vice-presidências completamente diferentes e esses times têm se encontrado cada vez mais para fazer inovação junto. O programa Natura Startups é um exemplo disso. Foi a primeira grande iniciativa que a gente colocou todas essas inovações para trabalharem juntas diariamente, né, dia a dia aí, e discutir inovação. Legal. E cada vez mais para projetos de novos serviços, esses times têm trabalhado junto. Porque hoje em dia essa lógica de departamento, ela tá não tá fazendo mais sentido, tá se dissolvendo, né? Tá se dissolvendo, que é o processo de transformação organizacional que o Rafael comentou. A gente entende que para viver a transformação que a gente escolheu viver do nosso negócio, a gente precisa se organizar de um jeito diferente. Sim. A gente brinca que a gente, como negócio, já era uma rede social muito antes do mundo ser digital, né? Nosso presidente fala isso. Então, a gente é a Amazon porque a gente transaciona produto, a gente é o Google porque essa rede tem um enorme conhecimento, e a gente é o Facebook também, porque, na verdade, é uma rede de relações. E a gente entendeu que, ao digitalizar essa rede, o potencial do nosso negócio é exponencial.
Só que para fazer isso de uma maneira ágil e descomplicada, a gente não pode seguir operando por uma lógica hierárquica e departamentalizada. Então, apesar desses times de inovação estarem em estruturas diferentes, cada vez mais a gente tem trabalhado junto no dia a dia. Né? Cai o vertical e nasce o horizontal. Exatamente. Né? Lá eu também tenho um passado muito parecido, né? Eu tenho passado por isso, a Sul América também está entendendo isso. E aí vem todo o lance que a gente conhece da formação dos squads, do empoderamento, Perfeito. do formato de trabalhar todo mundo junto, separado, né? E as coisas acontecem e saem, né? A gente sabe que de fato isso funciona. Né? A gente também sabe que nem tudo do Spotify vai dar certo em todo lugar, né? Isso é uma das coisas que eu falo. Galera, tomem cuidado. O Spotify não serve em todos os departamentos, não serve em todos os lugares. Na verdade, acho que o lance é você entender qual é o jeito de trabalhar para determinado problema que você tem. Isso aí. Porque se você vai montar um novo CD, talvez não seja muito bom você usar métodos ágeis, né? Talvez o by the book ali é o que vai minimizar o risco disso. Então, a sacada é a gente saber ter essa sensibilidade de qual ferramenta lançar a mão para cada tipo de problema. Que é o que você falou um pouquinho antes da gente começar da prateleira de inovação, isso né? Aí. Qual ferramenta que eu pego para determinado problema que eu tenho. É isso que eu acredito bastante. Você quer falar, Rafa? O que mais que a metodologia, né, ágil, que a gente tá acreditando bastante aqui é no mindset ágil, né? Sim. Independente da estrutura organizacional, dos arranjos aí de time, se cada um ali no seu desafio tiver o mindset ágil para fazer esse negócio de uma maneira diferente, a gente acha que essa escalada aí para transformação organizacional vai virar aqui para a Natura. Sim, eu fiz um papo com o Vitor, um programa bem legal que chama Transformação Ágil, a gente chamou. Que de fato é você quebrar o comando e controle, empoderar as pessoas, trabalhar em colaboração, viver em ecossistemas, colocar a universidade, colocar startups, juntar tudo isso num caldeirão, misturar e ver o que vai sair. Com certeza sai coisas muito legais. Que antigamente, né, eu já passei por situações que a gente não contratava empresas que não tivessem faturamento mínimo de 1 milhão por mês. Cara, quando você vai falar com startup, você já afastou das 12 mil que tem catalogadas no Brasil, você já afastou praticamente 11 mil startups, né? Então, a gente tem que mudar um pouco a cabecinha, né? Começar apagando o comando e tentando apagar o controle. A gente sabe que isso é bem difícil, mas é só assim que a gente vai conseguir. E não é com rebeldia, não é com... Não, a própria colaboração, a galera vai puxando isso. Como eu te falei, né? O DNA de inovação, então a gente fomenta isso em todos os times. Sensacional. E a gente tem 2 outros times que também fazem muita inovação, que é o próprio time de sustentabilidade, né? Com toda a história que a gente tem aí de responsabilidade ambiental e todas as nossas ações, trabalho com as comunidades da Amazônia, enfim. E também um time de inovação social, que vai olhar como que a gente pode aumentar a qualidade de vida das nossas consultoras. Porque você comentou, a gente tem aí 1,2 milhão de consultora aqui no Brasil, mais 600 mil no resto da América Latina, quase 2 milhões de consultoras. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente é praticamente um espelho da sociedade. Então, todos os problemas que a gente tem em saúde e educação, como país, a gente tem aqui no nosso negócio. E a gente sabe que se a pessoa não tem acesso à saúde ou educação, como que ela vai ser empreendedora? Sim. Né? Então, esse time de inovação social, que é o Movimento Natura, eles olham para essas temáticas e pensam em soluções para poder resolver esses problemas, que são problemas da sociedade, porque a gente sabe que dessa forma a gente vai dar as condições para que elas possam prosperar como empreendedoras, né? Muito bacana isso, até... A gente está falando de um tamanho... Quantos colaboradores a gente tem na Natura, Rafa? Sabe dizer um número aproximado? 6 mil aproximado. 6 mil colaboradores. Então é um negócio muito legal e dá vontade de trabalhar na Natura. Eu vou falar para vocês porque eu sou pai recentemente. Eu sei que tem uma creche aqui, né? Que eu posso deixar meu filho até uma determinada idade. Isso é muito pensando na mãe, né? Pensando no pai. Isso é uma coisa muito próxima que é só marcas com visão também do seu dia, do gestão do seu tempo e do colaborador, que se importam com isso. Isso é um grande diferencial. Cara, vamos deixar já aqui pra quem se amarrou no papo até agora e quer trabalhar na Natura. Boa. Como é que faz? Boa. Cara, 2 canais principais. Trabalhe conosco, é a nossa página na web ali no Natura. Legal, não cai no formulário no limbo, não, né? Não. Cai pra alguém isso. E no LinkedIn, a nossa página, que além de você se aplicar ali pras vagas que rolam, é muito conteúdo, né? Contando todas essas histórias aqui que a gente tá compartilhando no programa, esse dia a dia, os behind the scenes acontecendo. A gente tá no LinkedIn com uma página super legal do programa de digitalização. Legal. Tá todo vapor aí acontecendo. Marilinha me mandou, um beijo pra Marilinha. Isso, Marilinha maravilhosa, nossa tech recruiter aí.
E muita coisa rolando, quem quiser acompanhar a página já tá no ar. É só seguir a gente no LinkedIn também. Animal. Quero mandar um beijo também pra Vivi. Outra da mulher fantástica que a gente tem aqui na nossa rede. Essas duas pessoas são pessoas que estão na minha rede de amigos há mais de 10 anos e provavelmente vão estar até o final da minha vida. São duas pessoas sensacionais. Um beijo pra vocês duas. Eu sei que elas vão ouvir porque elas são minhas brothers. Muito bem. Minha esposa também vai ouvir porque ela gosta bastante da Natura. O que uma casa de perfumaria pode fazer pelo mundo? Pode parar de copiar e assumir a sua própria identidade? Tem que valorizar a mistura de gente e ingrediente. Natura. O mundo é mais bonito com você. A gente falou disso, Má. Posso chamar de Má? Claro. Legal. Aí acho que é chover no molhado a gente falar de machine learning, inteligência artificial, ciência de dados, que é o novo petróleo, né, do momento. Tudo isso, acho que vocês comem isso aqui Sim. com farinha, que a gente fala, né? Facilmente, tudo isso. Então é legal, eu fiquei bastante feliz em saber que tem, sim, as suas pilastras de inovação, mas essa galera se encontra. E você falou do Natura Startups. Que o nosso MCRR, ou o nosso DJRL, você que vai falar, cara. Opa! É isso aí. Estamos aí. Me explica o que é o Natura Startups, cara. Legal. Aí eu vou fazer um gancho animal com o intraempreendedorismo e o Ale vai entrar rasgando. Isso aí. Maravilha. O programa, ele, como a Má mencionou, a gente tem as 4 frentes, né, de inovação e o programa é puxado por eles. Então a gente tem os membros de inovação, e o programa nada mais é do que a porta de entrada oficial de empreendedores, de startups, de membros desse ecossistema que querem se relacionar com a Natura. O programa ele surge em 2016, ali, mas a gente tem um histórico já de relacionamento com startups há mais tempo e os números são cada vez maiores. Se abrir um LinkedIn de cada gerente, tem lá acessos desde 2013, eu te garanto. Porque os startupeiros começam em todos os lugares possíveis tentar entrar. Isso acontece comigo também. E um ponto legal também de comentar é que o programa não é só aqui no Brasil, né? Não é só aqui em São Paulo que está acontecendo. A gente tem um espelho do programa também na Argentina, né? Porque como a gente também tem as operações lá, então a gente pensa realmente em como se relacionar com startup de maneira global. Os 2 grandes focos, assim, do programa, a gente pode dizer que primeiro é tornar a Natura em uma posição de vanguarda, assim, inovação. Então, como que a gente traz mais essa visão de, nossa, essa empresa é inovadora mesmo? Então, como que a gente vanguarda, você puxou uma palavra antiga, hein? Mas conseguiu passar a mensagem. Legal. Então, como a Natura se torna cada vez mais inovadora e como as pessoas enxergam a Natura assim. E eu acho que o segundo também, que é, enfim, consequência de tudo isso, é como que a gente desperta esse bichinho da inovação nas áreas, né? Então, como que a gente faz, assim, para uma área de jurídico, uma área de pessoas, uma área de back-office, se relacionar com startups, né? Sim. Então, hoje é um programa bem legal que a gente está fazendo aqui. A gente tem várias iniciativas internas e externas e eu acho que a gente já conseguiu, né, já fazer esse primeiro gatilho. Fit, né? Exato. E, inclusive, saiu ontem, né? Inclusive, saiu que a Natura é a segunda empresa que mais se relaciona com startups no Brasil hoje. Que legal. Então, assim, é um trabalho bem feito, é um trabalho que tem muito ainda a se fazer, mas, assim, é extremamente prazeroso ver como as áreas se empolgam aqui e como que a gente, enfim, começa a hackear mesmo, assim, as áreas aqui, né? Acho que nasce uma outra figura que vai estar também atrelada ao intraempreendedor, que é o agente de transformação. Mas eu quero saber o seguinte, sou startupeiro, tem alguma coisa para resolver o problema da Natura. Tá bom. Como é que eu faço para participar do Natura Startup? Maravilha. Hoje a gente tem um portal, natura.com.br/startups, onde ali, assim, a gente explica quais são os desafios da Natura hoje, né, como empresa. E aí ali ele já preenche um formulário, já falando algumas informações necessárias. E aí a gente consegue ter esse controle depois, e aí junta essa turma e rola uns pits aqui. Qual que é a frequência dos pits, das provocações? Olha, em relação a pitches, esse ano a gente tá fazendo uma modalidade diferente. A gente tá separando pelas vice-presidências, né? Então são Natura pitches temáticos. Que pode virar pitissa
bota um cedilha lá, aí bota a pizza no final, fica animal. Pizza. Boa ideia, boa ideia. Hashtag Dominus patrocina. Alô. Sensacional. Inclusive vai ter um agora na quarta-feira. Com pizza? Com pizza não, mas Sem com pizza coffee ainda. Maravilhoso. Salada de fruta, mara. Que nesse caso, já é o segundo do ano, que a gente vai focar nas vice-presidências de jurídico Que legal. e pessoas. As Lautex aí tá bombando, hein? Exatamente, Lautex, Legaltex, HRTex, a gente já fez todo o mapeamento e aí é um evento que a gente chama o pessoal das startups para se apresentarem aqui. E aí a gente tem uma banca avaliadora, mas são realmente esses dois focos. De primeiro, os colaboradores irem até o auditório e olhar, nossa, que legal se relacionar com startup, que legal a solução dela, nunca tinha visto. Sim. Quero fazer também, quero participar disso. E são histórias fantásticas, né? Quando você deixa o empreendedor fazer um pitch, é muito mais do que ele trazer uma empresa pra cá. Quando ele traz toda a jogada, é legal olhar o auditório e as pessoas falando assim, que hora que esse cara teve essa ideia, velho? Exatamente. Será que foi escovando os dentes, tomando banho? Que cara inteligente, quero ser amigo dele, sabe? Exatamente. É muito bacana isso, né? E aí a outra é também fomentar, assim, essa posição da Natura na inovação aberta para Muito realmente fechar negócios e cada vez mais ficar forte nessa rede, E né? dá fogo mesmo ou é só fumaça? Sai Não, contrato? cara, sai bastante contrato. Legal. A gente trabalha e assim, e é legal que não é só em tecnologia, né? Então a gente trabalha realmente em todas as áreas aqui. Sim. Apesar da gente, do programa em si, como equipe, é puxado pelas pessoas de inovação, não. A gente olha para toda a Natura, né? Então, Perfeito. é uma iniciativa bem bacana aqui. Tem uns contratos assinados aí, Marina? Cara, tem pra caramba. Inclusive, o prêmio que a gente teve a honra de receber essa semana foi em número de contrato, né? Legal. É a segunda empresa mais engajada no relacionamento com startups pelo 100 Open Startups. Vamos amanhã receber o prêmio lá. Mas sim, o nosso grande foco, como o Rodrigão falou, é alavancar a inovação da Natura. E a gente acredita que a gente faz isso fechando contrato, né? Fechando negócio. Sim, senão... Então, a gente brinca até que a gente gosta de ser muito cliente anjo das startups, porque além da gente se diferenciar, a gente também entende que o nosso negócio é uma grande plataforma para as startups escalarem, né? Sim. Porque a gente tem aí 2 milhões de consultoras, lojas, e-commerce, uma operação gigantesca, 6 mil colaboradores. Pô, se a solução dá certo aqui, né? Sim. É um potencial de alavancagem bastante grande. Então, falando de alguns números que a gente acompanha, a gente já conseguiu testar soluções com mais de 70, quase 80 startups hoje. Agora, nesse momento, a gente deve estar com uns 20 testes rolando. E... Rola umas POCs aí mesmo, de verdade. Isso, POCs. E a gente também já assinou contratos de parceria, que daí quero firmar uma parceria robusta mesmo, sério, não é teste, com 24 aproximadamente. Esses números estão sempre sendo atualizados, porque isso é uma boa notícia, né? Sim, ótimo. Que o negócio tá acontecendo. E, como o Rodrigão falou, as grandes estrelas desse show são as áreas. O programa Natura Startups, ele é um grande facilitador da relação entre as áreas especialistas e as startups. Então, o que a gente faz é preparar o meio de campo, conseguir facilitar esse diálogo, encontrar as startups para os desafios que a gente sabe que as áreas têm e ajudar com que essas relações aconteçam no estilo ganha-ganha. Então, a gente brinca que quando a gente conversa com a startup, a gente defende a Natura, e quando a gente conversa com a Natura, a gente defende a startup. Então, ficamos fazendo um papel de advogado do diabo aí para garantir que todo mundo está crescendo. É o dia que vocês ficam divididos de fato. Eu também fico dividido lá na Sul-América. Eu tô pro lado do startupeiro que eu quero que o cara feche negócio, mas também eu quero que ele resolva os problemas que a gente tem na casa. É isso. Mas eu acho que isso é bom, porque força os dois lados a darem o melhor de si, né? Sim. Então, acho que vale muito a pena. E aí tem o trabalho fantástico que o Rafa puxa, né? Porque além dos times de inovação que eu comentei antes, a gente tem um representante de cada um desses times dentro do programa. E o Rafa, que é da área de cultura e marca empregadora, também faz um trabalho fantástico com a gente no que se refere à cultura. Quer comentar um pouquinho, Rafa? Acho que um outro número menor em absoluto, mas tão representativo quanto, é a quantidade de pessoas que têm participado dos nossos eventos, né, das nossas ativações. No último Natura Pitch a gente teve 150 pessoas presentes. A gente vinha aí das últimas edições de 30, 60 e a gente já estava super feliz.
E aí, quando a gente vê o negócio tá acontecendo, né? Então, fazer esse Transmissão trabalho... online, um monte de coisa. Transmissão online, né? conectado. É. Então, abrindo para outras empresas estarem aqui com a gente, né? Então, colar o programa Natura Startups dentro dessa agenda de cultura, essa agenda de pessoas e fazer esse engajamento corporativo é essencial para o sucesso dele, né? A gente, recentemente, sediou o Startup Weekend aqui no final de semana, a gente garantiu convites para os nossos colaboradores, a gente já tem a nossa newsletter rodando do Natura Startups aqui dentro para realmente dar mais conteúdo e engajar essas pessoas dentro de tudo isso, né? Então, sempre vai ser pelas nossas pessoas e conectando essas áreas aí que a Maia e o Rô já comentaram super bem, né? Sensacional. Antes de fazer um gancho com o lance intraempreendedor, que o Ale vai entrar aí rasgando, né? Eu queria indicar para vocês a COI. Tem um episódio gravado com a Carla Capella. Ela é uma Lawtech e usa a tecnologia Watson para... Ela vai estar aqui ou não? Acho que ainda não, né? Mas ela pode vir nas próximas. Estará em breve, né? A gente vai pesquisar agora. A Carla, ela tá resolvendo um problema bem sério com relação a analisar processos, se antecipar isso usando machine, inteligência artificial e etc. E é muito legal. Convido você, ouvinte aí, sonhador, né? Que já se ligou que tem chances de você entrar aqui na Natura, você tendo uma ideia boa e um propósito bacana, mas você também voltar a alguns episódios e escutar o episódio da Carla, que é sensacional. Vai lá. Inclusive, queria complementar a pergunta que você fez sobre como que o empreendedor vem se relacionar com a gente, né? O Rodrigão comentou que a gente tem o portal, então startup pode se cadastrar lá, um formulário simplesinho pra gente entender o que é o negócio dele. Essa inscrição cai para a equipe do programa, que ao analisar e ver que há possibilidade de conexão com a Natura, a gente entra em contato e aí dá sequência a todas as conversas. E a gente faz os eventos, que são eventos mais pontuais, mas que também acontecem, mas aí a gente vai muito proativamente pro ecossistema, né? Legal. Então, a nossa grande porta de entrada mesmo é o portal, que está aberto o ano inteiro. Então, o ano inteiro a gente tá buscando essas startups, então fica o convite aí para quem tá ouvindo a gente entrar lá, dar uma conferida nos nossos desafios. Sensacional. E também, se vocês verem a gente em algum evento, né, ou se não procurar no LinkedIn, a gente também não morde. Aí já Muito pode bem. entrar em contato com a gente que, sem dúvidas, a gente vai lidar com o maior carinho também. Sensacional. Então, startupeiros, né, tá dado um desafio aí. Agora eu queria entrar num papo bem bacana. O Rafa até se aproximou aqui, fiquei até com medo, cara. Eu queria falar de intraempreendedorismo, né? E eu queria fazer um gancho, né? Tem um episódio, se eu não me engano, da Terra, que eu comentei do programa Coragem, da Natura. E eu elogiei lá, antes mesmo de conhecer o programa, conhecer o Rafa, etc. Porque eu achei sensacional. Eu entrei no hot site, fiquei tentado a mandar, né, as paradas, tinha alguns quesitos lá que eu não cumpria, mas eu falei, cara, que sensacional, temos uma empresa que de fato está oficializando que o intraempreendedor é bem-vindo e de fato, eu costumo falar que é o rockstar do momento, mas faz muitos anos que eu carrego essa bandeira e eu entendo que ser empreendedor só é benéfico, porque você de fato tem performance, é inconformado, automaticamente o seu chefe te olha diferente, você consegue criar sua trilha dentro da empresa. E, de fato, só chega um momento que ou você vai bater asa lá fora ou você continua batendo asa dentro da empresa, dependendo do tamanho, né, do que você tiver de liberdade. E aí, cara, a gente vai falar do programa Coragem, mas eu queria jogar pro Ale assim, cara, o que você entende que é o intraempreendedor? Como é que você classifica isso? Você que é um intraempreendedor aqui da Natura, e a gente já vai explicar a relação do Ale com a Natura e tudo mais. Sim, eu vejo o intraempreendedorismo como alguém realmente inconformado, alguém que queira quebrar algumas barreiras, que não é fácil. Você falou de uma empresa de 50 anos que tem todo esse pool de inovação que você viu aqui, tem pessoas brilhantes trabalhando, mas tem aí as suas camadas de infraestrutura de empresa mesmo, grande corporação, e quebrar isso também não é fácil. Então, empreender dentro de uma corporação dessa, mesmo com toda essa infraestrutura, não é tão simples, né? E é um desafio legal, dá uma motivação também, né? Demais. Quanto mais hard, mais legal. Melhor. E o meu grupo, por exemplo, que está no Coragem, que o Rafa vai falar um pouco, a gente trabalha com Health Tech, também é um tema que está fora do core da Natura, né? Hashtag do core amo. inicial. E então, pra gente é mais desafiador ainda, porque... você vai conversar com as pessoas sobre isso e a pessoa fala, mas peraí, como assim? Eu fui num Health Conference, por exemplo, e a pessoa falou assim, mas Natura na área da saúde, como assim? O que vocês querem fazer? Como é que tá rolando isso aí? Sabonete que salva alguma coisa? Exato. Né? Então existe aí uma ansiedade, né, pra ver o que vai ser desenvolvido dentro desse programa.
Mas é isso, é desafio total. Pra mim, que vim do mercado de startups mesmo, tá sendo um baita desafio legal, porque é empreender com um salário fixo, né? Isso é bem bacana, bem divertido, porque traz, é lógico que uma ansiedade do grupo de ver resultado logo e tudo mais, mas é muito mais tranquilo do que empreender no mercado geral. Legal. Eu acho bacana também uma companhia entender, foram 20 pessoas, Rafa? Esse é o número correto? Cara, na Sul-América, se eu falar que eu vou colocar mais 19 Gustavos correndo pra tudo que é lado, os caras vão olhar e falar, vai dificultar. Não sei, talvez. Tá bom, né? Um já dá trabalho demais. Então, não sei. Esse cara aqui, né, ele bate na porta, ele provoca, ele manda e-mail, ele convida pra evento, sim. Ele chama pra isso, ele mostra a oportunidade, ele tem uma ideia a cada 5 minutos. Imagina isso vezes 20, né? Eu acho bacana a Natura ter topado isso, porque de fato, se a gente pegar os 20 Alês, né? Eu vou representar essas 20 pessoas, um abraço para todos os outros 19. Mas eu sei que uma vez você coloca esses caras aqui, é como soltar os ratos aqui e deixar os caras irem para onde eles quiserem, eles vão arrumar uma arruaça positiva. Total. Isso é bem bacana. O lance que você falou de ter o salário no final do mês é uma coisa que eu vivo na Sul-América, né? Eu sento numa cadeira que eu sou apaixonado, tenho a liberdade, e eu comento que eu tenho todas as sensações de ser empreendedor. Com a diferença que eu não tenho risco do dinheiro faltar. Aí você fala, pô, você é covarde, por que você não vai empreender lá fora? Eu falo, cara, se você tiver todas as sensações que eu tenho, o único lance artificial que eu tenho é a remuneração. Sim. E as empresas estão revendo isso, né? De oferecer participação nas coisas que você cria, né? De tornar você de fato um executivo, ou de você cuidar de uma frente que você criou e dividir os méritos. Porque o lance empreendedor é uma parada que também, desde quando eu carrego a bandeira do empreendedor, é o seguinte: você quer ficar rico, você é um cara dinheirista, né? Eu já ouvi a palavra dinheirista. Se a galera soubesse que empreender é impactar, acabaria todas as discussões. Então, quando você contou pra mim aqui, uma empresa de 50 anos, com alguns silos que devem existir também, aí eu tô falando em nome do EmpreendaCast, né? Sim. Tem os seus silos, tem as suas coisas fechadas, suas caixinhas de Pandora, que ninguém quer que mexe, e aí você bota 20 pessoas pra cavucar isso daí. E aí depois eu vou explorar isso com o Rafa, que eu sei que você mandou esses caras pra tudo que é lugar do Brasil. Tem até uma história aí no Pará e etc. Sim. Bem bacana. Mas aí eu queria bater contigo o seguinte, tem algumas coisas que eu acho que o intraempreendedor tem de fato, e acho que vai casar essa camisa contigo. De fato, a gente empreende no CNPJ dos outros. Eu costumo falar na Sul-América que eu sou sócio do dono da Sul-América e ele nem sabe. Eu acordo e durmo todos os dias pensando como deixar ele mais rico, mas que todo o ambiente usufrua disso. Sentimento de dono, consequentemente, né? Sim. É uma parada que, de fato, você olha aquilo e fala, cara, tá errado e eu preciso arrumar. Acho que você passa o tempo todo. A gente é inconformado com os padrões, né? E a gente é caçador de problema. Que acho que aí vem o lance que eu queria escutar um pouco do que você tá fazendo e quais problemas você tá caçando. Me conta aí, desde quanto tempo já tá rolando Coragem? Tem mais ou menos vai fazer uns 10 meses. 10 meses. Me conta aí quais os problemas das segundas-feiras, o que você puder contar, né? Tem coisas que são estratégicas. Mas me conta a sua rotina aqui na hora que te soltaram e falaram, vai que é tua. Eu acho que uma coisa importante do programa foi a parceria com a Ace, né? A Ace Startups aí é super famosa no mercado, uma mega aceleradora. Quem acompanhou o processo com a gente lá desde o início foi o LG, e a equipe lá da Ace também é uma equipe super qualificada e tal. E aí eu acho que facilitou bastante, porque eles têm um mega background. Como eu disse, a minha unidade, o meu squad, ele trabalha na área de health, e o LG e o pessoal lá da Ace Startups tem também uma unidade de health lá, então conectou a gente com esse pessoal para entender melhor e tudo mais. Então foi bem bacana esse início. Sobre a questão de dono, tem uma adaptação, é claro, porque você entra numa empresa, ainda fica tateando um pouco a situação, mas hoje acontece muito isso. A gente estava conversando no café quase agora que às vezes a gente entra aqui de manhã muito cedo e sai, só tem o meu carro no estacionamento, por exemplo. Então, a gente realmente curte o que está fazendo e o impacto que tem a questão da saúde na vida dos brasileiros, e é uma questão mundial, mas na vida dos brasileiros é muito agressiva. Então, tentar resolver esse problema de maneira inovadora pra gente tá sendo incrível. E o mato é alto demais em saúde, demais. Eu tava vendo alguns números, 50 milhões de brasileiros têm acesso a plano de saúde via suas empresas ou pagando particular, e mais de 150 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. Sim. Ou seja, estão no Sistema Único de Saúde
E eu vou te contar uma parada, nem metade dessas pessoas conseguem consulta nos próximos 12 meses. Olha Exato. que loucura, cara. Olha o tamanho do problema que a gente tá falando. O programa Mais Médicos não consegue credenciar gente em lugares tão longes. Exato. E aí eu rezo para que a telemedicina, de fato, Facilite engate, esse processo, porque essas com pessoas certeza. vão ter acesso a médicos de todos os lugares do Brasil. Com certeza. Mas isso só foi uma rabiscada que a gente tem desse mercado, que é fascinante. Claro. E curioso a Natura ter uma frente dessa, analisando. Me conta mais aí, cara. Me conta mais de Health Tech que você tá fazendo e que tá rolando. Como eu disse, nós estamos no 10º mês, mais ou menos. É uma equipe que foi formada durante o processo. Então, nós começamos no início com uma dupla. Então, os 20 foi divididos em duplas para buscar alguns problemas. Nós fizemos algumas viagens. Então, nós conhecemos o trabalho da Natura na Amazônia também. Que legal. Foi bem legal ver a questão de saúde na Amazônia. Você falou do Mais Médico e nós estávamos na Amazônia quando o Mais Médico foi cortado aqui no Brasil. E o impacto direto na vida daquelas pessoas que estão em regiões mais afastadas. Então ali nós entrevistamos algumas pessoas lá da comunidade para entender como é que eles cuidavam da saúde e tudo mais. E aí, a partir dessa dupla, desses estudos que nós fizemos lá no Pará, na Amazônia, nós viemos para São Paulo e esse grupo foi integrado com mais 3 pessoas, então ficou um squad de 5 pessoas. Mas não dos 20, ou virou... Dos 20. Então virou 4 frentes. Exato. Legal. Exato. Porque a gente no começo apresentou 120 projetos, depois dessa imersão na Natura, que foi com todas as áreas de inovação aqui da Natura, e mais a Amazônia, nós fomos para ACE e o desafio era, vocês têm que colocar projetos aí pra gente começar a avaliar. Vamos refinar isso. Exato. E aí esses 20 empreendedores colocaram lá na mesa 120 projetos e isso foi refinando, até chegar em 6 projetos que foi apresentado para o Comitê Executivo da Natura. E desses 6 projetos, 4 foram aprovados e um que eu trouxe desde o início, que era a Health, foi um dos que ficou. Que legal. E aí nós fechamos esse squad com 5 pessoas com essa tratativa. Então, nós começamos a estudar tudo sobre saúde, a questão de doenças mentais, por exemplo, que bate muito aqui no Brasil. Parece que é um dos países mais doente nessa situação no mundo, né? É agressivo demais. Nós estudamos DCNTs, por exemplo. No grupo não tem nenhum médico, mas a gente aprofundou bastante, conversamos com médicos, psicólogos, vários especialistas. O que é o DCNT? São doenças crônicas não transmissíveis. Tá. Só para ter uma ideia da agressividade disso, das 5 maiores causas de morte no mundo, 4 delas são DCNTs. Então, por exemplo, câncer, diabetes, hipertensão... são doenças que são extremamente... São as paliativas também? Ou não? Eu não Porque sei. na verdade são crônicas. São mesmo, crônicas, isso é são verdade, doenças não, crônicas. Tô confundindo. São doenças extremamente complexas e que o investimento em saúde em todos os países ele é maior nessa área. Então, o que onera bastante o orçamento da saúde Sim. são as doenças crônicas porque não existe um trabalho preventivo. Sim. Então, o fato de não ter preventivo acaba transformando a pessoa num doente crônico pelo tempo, como você falou. Sim. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher que faz um exame de mamografia, se ela tem detectado alguma coisa, a cirurgia dela pode demorar até 3 anos. Então, imagina como a pessoa se sente Sim. 3 anos na fila de um hospital sem saber se aquilo ali é um nódulo maligno ou não, né? Sim. Então, a gente pegou esse desafio, a gente acha que é um desafio extremamente importante e estamos aí. Faz 10 meses que a gente tem avançado bastante. O que uma casa de perfumaria pode fazer pelo mundo? Pode parar de copiar e assumir a sua própria identidade? Tem que valorizar a mistura de gente e ingrediente. Natura. O mundo é mais bonito com você. Vocês chegaram a fletar com o lance de saúde mental também? Sim, lance, sim. Né, que falam que era a doença do futuro, Sim, mas sim. na verdade é do presente. É do né? presente, total. Nós fizemos algumas pesquisas na rua, né? Nós entrevistamos 400 pessoas e mais de 60% da nossa amostra deu que alguém tem algum distúrbio mental. Então, seja ele depressão, até insônia, por exemplo. Mas é um problema extremamente complexo, porque ele é autodeclarado. As pessoas não têm diagnóstico daquilo. Existe uma barreira ainda sobre esse tipo de doença. Entendi. Então é difícil endereçar a solução disso, porque não é diagnosticado, precisa passar por um profissional médico. Então, pra gente complicou bastante. Então, nós voltamos para a questão da DCNT
para Tá. trabalhar na área de prevenção. Legal. Esse é um mercado fascinante, cara. Total. E dentro dessa frente que você tá montando, o que é que vocês estão fazendo lá e apresentaram pro comitê? Eu já fico feliz, um abraço para todo o comitê, que talvez não escute, mas né, de 120 ideias, olha só o que vocês aprovou fizeram, né? Provocaram uma galera Sim. e aprovaram e de fato estão dando lenha aí para vocês queimarem Sim, com o sim, assunto. total. O que tá rolando aí? O primeiro trabalho, assim, quando foi apresentado para o comitê, a primeira decisão do grupo era se a gente ia trabalhar com uma situação curativa, que é a saúde hoje, ou preventiva. Então a gente optou pela prevenção, né? Então, o nosso último MVP, o que a gente está rodando é coletar dados de saúde das pessoas de N formas. Então a gente estudou wearables, por exemplo, estudamos balanço de bioimpedância, e até coisas mais tradicionais como medição de pressão. E a partir desses dados, ensinar a pessoa, com uma questão de educação mesmo, a entender o que aqueles dados significam e a partir daí criar uma jornada de saúde. Legal. Então, a princípio, é uma questão totalmente preventiva, a gente está fazendo totalmente concierge, mas a ideia no futuro é usar machine learning, big data, para que essa jornada de saúde seja cada vez mais personalizada, de acordo com a região da pessoa também, não só necessariamente personas como humano, mas, sei lá, a pessoa mora numa região extremamente afastada e eu não posso indicar para ela comer castanha, porque não é a realidade dela. Então precisa ser uma coisa extremamente personalizada. Então nós estamos rodando um trabalho com as consultoras, estamos rodando um trabalho com o pessoal do centro de distribuição, que é bem legal, que são perfis completamente diferentes. E também tem uma parte inicial com o pessoal do escritório também, para a gente entender todas essas pessoas. Como a Marina disse, a Natura, as consultoras representam uma fatia do Brasil, representam realmente o Brasil. Então, a gente atendendo as consultoras da melhor maneira possível, muito provavelmente escalar isso vai ser mais fácil. Cara, que legal, porque você de fato falou a palavrinha que a gente costuma contar todos os episódios, que é o MVP, né? O mínimo viável do produto, para quem tá caindo agora nesse episódio. E de fato botar pra rodar. Sim. Com dado real. Total. Com gente, né? O avião voando e vocês ajustando. Exato. Que isso acho que é a adrenalina mais gostosa de ser empreendedor. Você tá conseguindo viver aqui. Sim, sim. Então ter massa pra testar é importantíssimo, né? Porque às vezes o cara que tá lá na rua, tentando por si só, vai ter que quebrar algumas outras pedras. Nossa, eu acho que esse é um grande diferencial aqui, uma coisa que eu tô experimentando bastante, é que com uma conexão rápida na estrutura de rede da Natura, você tem 100 mil pessoas para testar. Isso é sensacional. Então, isso pra gente é loucura. Pra quem é empreendedor... E o robozinho do machine learning só esperando para mastigar isso. Exato. Em 2 dias, eu até tava falando com a Marina no café, em 2 dias nós tivemos 500 inscrições, assim. Foi uma divulgação simples, eu fui lá no corpo a corpo conversar com as pessoas... E de repente tinha 500 pessoas cadastradas no programa de MVP. Eu falei, muito louco isso. Sensacional. Doido mesmo. E aí vocês de fato estão fazendo no modelo constrói MVP, estuda os releases, ajusta, testa. Você tá usando tudo isso. Deve ter usado o Design Thinking para as imersões. Design Sprint, a gente tá fazendo... Sprint, a gente tá rodando semana a semana com Design Sprint, né? Toda semana a gente roda uma fatia. Então, por exemplo, vamos rodar com 10 pessoas do CD... Faz os ajustes na sexta e sábado. Na segunda-feira faz a segunda rodada, faz os ajustes, utilizando design sprint semana a semana mesmo. Legal. Protótipo, média, alta fidelidade. Tudo isso soa como música. Que maravilhoso. Aí, total. Depois eu vou fazer um gancho contigo. Você vai ter o Coragem 2. Tomara que tenha, né? Mas depois disso daqui vai bombar tanto a rede de vocês. Sonhadores, atormentem a Natura com as suas dúvidas, com as suas perguntas, com os seus formulários. Façam eles entenderem a força do EmpreendaCast e o quanto vocês são inconformados. Isso tudo que a gente falou é de fato, né? Eu sei que você tem uma startup também. Sim, sim. Você rodou isso na pessoa física. Sim, né? total. Para fazer o seu CNPJ. Total. E ter essa liberdade dentro de uma companhia com toda essa estrutura aqui... Completamente diferente. Caramba. Com certeza. É testar com o avião voando, mas com o aeroporto bom, né, cara? Com céu bom também, né? Demais. Isso é bem bacana. Demais. E em 10 meses, já estamos falando de um MVP rodando. Sim. De uma galera testando. 4 4 hipóteses, na verdade, já foram colocadas em... Sim. Ah, verdade. São 4 grupos. Entendi. 4 grupos. 3 já estavam rodando. O nosso... verdade, tem os seus pares que também estão remando em outras frentes. Então, você cuidando de health, tem mais 3 grupos cuidando do quê? Tem um grupo cuidando de bem-estar. Sensacional, tudo a ver também. Tudo a ver com a Natura. Se for de prevenção, então, completamente conectado. Tem um ligado à fintech, que é bem legal também o trabalho deles. O mundo é fintech agora? Sim. Eles estão fazendo um trabalho com as consultoras, que é bem interessante também.
E tem um grupo de venda direta, que tem tudo a ver com a Natura, mas eles estão numa linha um pouco diferente, aproveitando a microciosidade dos motoristas de Uber. Então, tá vendendo produtos dentro da... Eu achei fantástico, assim. Eles têm um MVP rodando redondinho, bonitinho e tal. Tô muito orgulhoso do pessoal, assim. A equipe é muito boa. Me lembrou um filme que o cara é motorista de táxi em Nova York, atendente de call center, vende coisas Pode no carro. crer. Só não tô me lembrando qual é o filme que tem isso. Mas o taxista é tudo, cara. Sensacional. Sim. É o desenrolar da viagem. Sim. E você sabe que, até fazendo um paralelo com vocês, na Uber, o momento ocioso e a cadeira de trás, né? O banco de trás do passageiro é o lugar mais nobre que existe atualmente. Eu fiquei um tempo, logo quando o Uber chegou, eu falei assim, será que nenhuma marca vai se ligar que esse encosto traseiro do banco do passageiro é o lugar mais nobre do momento? Exato. E aí deu algumas semanas, alguns meses, um inconformado que teve a ideia no mesmo tempo falou assim, vou usar o encosto traseiro para fazer publicidade. Aí eu falei, cara, nessa parte aqui cabe um tablet, cabe conectividade, deu 2 semanas, apareceu a parada. E aí o Uber, ele veio desrupando um monte de coisa, quebrando culturas e usufruindo de tudo isso. O tanto de startup que nasceu do ecossistema motorista, ociosidade, carro e etc. é absurdo. Demais, com certeza. A gente também gravou um episódio bem bacana, eu faço esses ganchos pra galera conhecer a Tami, da Mubi, que ela pega carros ociosos e oferece para as pessoas viajarem. Conheço. Num país que o cara, até outro dia, tinha propaganda que você é apaixonado pelo seu carro. Sim. Né? Como é que você deixa alguém usar? Né? O cara vai fumar, vai queimar meu banco, vai bater meu carro. E a Tami falou, cara, tudo isso aí já é passado. Eu tenho um monte de gente, chega cadastro, ela me mostrou lá uma tela que não parava de chegar gente oferecendo seus carros e etc. Sim. É bacana também saber que tem uma galera com isso e... De umas coisas você fala assim, será que ninguém tá pensando nisso? Tá. Numa companhia de 50 anos, Sim. Tem 5 pessoas aí bagunçando esse assunto. Muito legal, cara. E me conta assim, nesses 10 meses, caras, Ale, como é que você tem se sentido, né? Eu já vi que você tá exercitando, você transpareceu aqui no seu olhar que você tá feliz do que você tá fazendo, do que você tá conseguindo. O que você tem achado de diferenciais, além de todo esse ecossistema, que você também consegue usufruir como intraempreendedor aqui dentro? O que mais que você consegue ressaltar pro cara que talvez está numa outra companhia que tá dando essa liberdade de outra forma, para ele entender que dá uma acalmada, respira fundo, que aproveita esse momento, assim, passa uma mensagem para esse cara que tá lá. Bem, eu acho que tem algumas coisas interessantes como network, você viu que são pessoas brilhantes, né? Você sempre tá cercado de pessoas pensando de forma diferente, acho isso muito legal. Eu acho que a liberdade, eu não sei como é em outras empresas, mas a liberdade que a Natura dá pra gente escolher os nossos temas e seguir os caminhos também é extremamente importante. Nós já tivemos, como eu disse, várias reuniões com o pessoal do comitê e tal, e o incentivo pra gente seguir o caminho que a gente achar melhor é muito forte. E é bandeirada verde pra tudo mesmo? Sim? Legal, isso é bacana. Eu acho muito bacana. É muito assim, vai lá e constrói, vai lá e faz, né? Mas é bandeirada verde total. Você vê que a gente tá num assunto que não tem nada a ver com o core original da Natura. Eu tô completamente... Explodiu a minha cabeça e falei assim, cara, que loucura. Os caras estão preocupados com as outras paradas, assim, nada sensacional. Eles deram muita liberdade. Uma liberdade que a gente tem aqui, que eu também acho muito foda. Não podia falar a palavra, não. A gente põe pi ou eu deixo foda também. O podcast é nosso, cara. É o acesso à rede, né? Porque acho que o ativo mais valioso da Natura hoje são as consultoras e eles disponibilizam esse acesso pra gente ir lá, bater um papo com elas. Sábado agora eu tava nos eventos lá em Boimirim e, nossa, o pessoal me recebeu super bem lá, as consultoras, almocei com eles e tal, o pessoal super bacana. Então a Natura deixar o ativo mais valioso dela na mão de malucos como a gente também é muito legal, é uma liberdade incrível. Eles sabem que esse caldeirão vai ferver pro bem. Sim, com certeza. Muito bom. Eu queria agora fazer um papo. Tem mais algum ponto que você queria colocar, Lê? Acho que a gente conseguiu passar bem o sentimento. Sim. A gente já tá com 1h e pouquinho de gravação, mas aí, Rafa, eu queria jogar pra ti essa pergunta e fazer o gancho com o programa Coragem. Como é que você encontra o Ale, cara? Eu sei que eu já dei spoilers aqui, mas como é que você encontra um cara desse? Como é que você não fez ele desistir? Porque tem gente também que fala assim, cara, acho que a treta não vale, lá fora é mais tranquilo. Às vezes o cara não vai pelo fácil, mas ele fala assim, puta, vai dar tanto trabalho convencer, eu acho que eu vou tomar um outro atalho. E o Ale já me provou aqui que não, cara, é bandeirada, vai lá e fiz, né? Não é vai lá e faz, porque o empreendedor, praticamente, você falar pra ele fazer alguma coisa, você tá provocando e o cara vai vir no outro dia, ele vai ficar sem dormir.
Como é que você encontrou, como é que nasce o programa Coragem? Eu quero entender que momento vocês falaram, vamos chamar esses loucos pra cá e vamos deixar esse caldeirão ferver. Cara, é muito doido e difícil eu escolher por onde começar, assim. Quem teve ali fundando o Coragem, né, lançando esse produto no mercado, a gente fala com uma paixão, assim, muito intensa, né, porque, cara, não existia nada, né, não existia nada aqui dentro da Natura, não existia nada no mercado. Sim. E aí a gente vê que quando cria-se essa nova opção no mercado, tem essa nova alternativa ali na prateleira, existe relevância, né? Tem adesão. Sim. Tinham pessoas que estavam exatamente esperando por essa oportunidade. Cara, eu vou te falar que antes de eu receber pela minha rede, que poderia ter sido a Amarelinho ou a Vivi que eu comentei, eu achei pelos meus meios. E eu passei um tempo ali lendo e eu ficava assim, malandro, os caras abriram as comportas, né? Agora vai chover startupeiro nas companhias. Vocês não têm noção o bem que vocês fizeram para a comunidade ou das pessoas que procuram, de fato, o CLT, essa segurança, mas que querem exercitar o seu cérebro. Eu acho que ali, você consegue me resumir em quantas inscrições? Consegue falar o número? 22 mil. 22 mil. Quem fez a triagem disso merece um Oscar. Um Oscar, cara. É mesmo? Um Oscar... Ou rolou Machine Learning pra triar também? Lógico, aplicamos ali inteligência artificial, algoritmos, sempre nossos aliados, né? Importante num programa de massa. Acho que tem 2 pessoas essenciais nessa criação, uma delas é a própria Vivi. Legal. Hoje é a nossa gerente aí de atração e seleção. Outra pessoa é a Bruna Galvão, do time de desenvolvimento, que desenhou ali desde o começo com a gente. Um abraço pra Bruna também. E é a ferrenha defensora aí dos 20 intraempreendedores, tá ali sempre garantindo a bandeira verde, sempre desafiando, provocando a organização. O cenário era muito... Beleza, entendemos que os outros programas convencionais não vão levar a Natura para esse lugar que a gente tá querendo. O que a gente precisa desenhar? O que a gente vai lançar? E aí, depois de muitas tentativas, também erramos, tomamos ali alguns não ali nas aprovações, a gente chegou e falou assim, cara, tudo tá caminhando, tudo tá fazendo sentido para um programa de intraempreendedorismo. Como que a gente traz essas pessoas aqui dentro? E aí a gente começou a desenhar desse jeito, tá? O que vale para esse cara, né? Será que é o regime CLT? Será que são as 8 horas de trabalho? Será que eles inseridos dentro de uma estrutura? Será que é vinho de bermuda? Será que é um short Friday? Várias perguntas ali rolando. E acho que de todas essas tentativas assim que a gente envelopou nesse programa, uma super legal, cara, é exatamente o lance... a gente não vai garantir nada pra esse cara. Se a gente falar que, vem... vai dar tudo certo, vai ser animal. Você vai ter sua ideia. Nos 20 meses, sua ideia vai bombar, vamos lançar um unicórnio aqui dentro. E a hora, depois desse programa, você vai virar o novo diretor da área de digital. Cara, não é essa a história, sabe? Primeiro que ela não é real. E segundo que para essas pessoas, para esses perfis, eles têm que cavar a sua própria história, né? Então, ao invés de ter um programa convencional de plano de carreira, sucessão, o que acontece depois dos 20 meses? A gente foi pro mercado falando, não sabemos. Você pode virar, sim, ocupar um novo cargo aqui dentro da Natura. Você pode sair daqui com a sua ideia, abrir o seu próprio negócio e vender para a própria Natura. Isso aí. Você pode aqui dentro... ia ser louco também. Você pode aqui dentro depois fazer um spin-off e ir para o mercado desencanar da Natura. Pode continuar conectado com a nossa rede, né? Então esse lance de ter sempre a carta branca para se descobrir, para se reinventar, eu acho que foi matador no programa. Parabéns para quem conseguiu todos esses... checks de ok. Exato, cara. E acho que um segundo ponto que para encontrar essas pessoas não fazia o menor sentido a gente ir atrás dos pré-requisitos convencionais de mercado. Ele é um programa que a única exigência era ter mais de 18 anos. Essa a gente não conseguiu quebrar. Agora, não tinha nenhuma exigência de formação. Não precisava ter diploma. Precisava de faculdade? Nenhuma faculdade específica. Não precisava de idioma, experiência internacional. Não precisava ter tido o seu próprio empreendimento. O que a gente pedia e ali no formulário a gente entendia era se ele tinha o DNA empreendedor, mas não necessariamente um histórico. Então todos esses pré-requisitos para o programa não faziam o menor sentido. E com isso, de novo, a gente abriu oportunidade para muita gente para achar esses perfis, né? Vários alês ali se candidatando. E essa rede diversa verdadeiramente foi criada, né? A gente teve aí um grupo de mais ou menos 15% de pessoas
que não tem nenhum tipo de formação. Outro 45% dos intraempreendedores que se autodeclaram negros. Então, assim, são outros skills, né? Outros tipos de perfis que a gente traz aqui pra dentro e faz crescer a rede diversa. E acho que o terceiro ponto de destaque, Gu, é o quanto de coração que tinha nessa história, né? Legal. O Coragem, ele... na origem etimológica ali, quando a gente foi escrever nosso manifesto, ele é o coração em ação. Então a gente falou, falar de inovação todo mundo tá falando. A gente tem várias garagens aí fazendo coisas muito mais disruptivas que a gente. Qual vai ser o nosso diferencial? Cara, é ter esse impacto positivo na veia, né? Ter esse DNA, ter essa pegada de transformação. E aí a hora que a gente trouxe aqui pra dentro e falou assim, vamos fazer acontecer... nada foi limitante, né? Porque tinha essa causa maior, não tínhamos os recursos necessários, por exemplo, para chegar nas 22 mil pessoas, para fazer esse buzz. E aí a gente criou uma rede interna para que quais são as áreas aqui dentro da Natura que já tem diálogos estabelecidos com esses perfis empreendedores, que a gente vai trazer eles para a jogada para eles falarem sobre coragem. Não é o RH falando, a ACE falando, eu pagar a mídia em social pra essa história chegar, né? Então a gente trouxe essa área de inovação social, a área de diversidade, a área de TI, as outras áreas de inovação, todos viraram megafones do assunto. Viraram ali os nossos influencers, porta-vozes ali nas suas microcomunidades. E o negócio virou, né? Aí sim a gente chegou nos 14 milhões de buzz ali sendo impactados pela mensagem no mercado, né? Todo mundo olhando em choque, né? O que a Natura tá fazendo? Imprensa batendo todo mês, no mínimo uma vez por mês. A gente recebe a imprensa para falar sobre a pauta, falar sobre o Coragem, né? Então, acho que esses 3 elementos, né? Coração mais a nossa rede. Uma rede verdadeiramente diversa onde os pré-requisitos não funcionavam. E ter tido esse lance de realmente fazer o convite de uma forma que era relevante para esse público foi o maior aprendizado aí dessa história até aqui. Que legal. E reverberou, lógico, também um outro modelo do RH de contratação das pessoas de carreira. Tenho certeza que também o Buzz também serviu para alavancar a marca e também pessoas interessadas em trabalhar numa corporação. De fato, tá olhando para tudo isso, né? Talvez eu não sou um Alê agora, mas eu posso ser um Alê no futuro e por aí vai, né? Deve ter bastante gente que se espelha em você. Assim como você também se espelha em alguns executivos e a gente tem essa troca. O que uma casa de perfumaria pode fazer pelo mundo? Pode parar de copiar e assumir a sua própria identidade? Tem que valorizar a mistura de gente e ingrediente. Natura, o mundo é mais bonito com você. Ser intraempreendedor não quer dizer que você é melhor que nenhum outro colaborador da companhia. Com certeza. Né? Você tem os seus super skills, assim como o cara que está sentado ali do seu lado tem N outros. E eu fico encantado com pessoas executivas que eu converso, que eu falo, meu Deus, se eu tivesse a experiência desse cara, atrelado ao que eu sei, eu me tornaria um monstro. E se ele tivesse um pouco do meu também, ele se tornaria outro. E a gente sabe que tudo isso acontece, né? Bem bacana. Com certeza. E o Coragem serviu até pra isso, né, Gu? Aqui dentro as pessoas passarem a se reconhecer como empreendedores, né? Pô, calma aí, talvez eu tava num momento de carreira que eu não tava me encontrando, achava que uma grande organização não era pra mim, mas a minha própria empresa tá me fazendo esse convite. É aí que você vira de ponta cabeça. Então, a gente teve muitos inscritos aqui que já eram colaboradores Natura, né? Vários se encaixaram no perfil e dos 22 já eram colaboradores Natura. Ah, que legal, teve migração? Exato, então assim, como a rede interna também, a hora que a gente faz esse convite, os intraempreendedores começam a falar, opa, eu pareço esse cara aí de algum jeito, né? Sim. O intraempreendedor também é aquele cara que no churrasco encontra outro e fala assim, pronto, já tem um amigo pro churrasco todo, porque o intraempreendedor ou empreendedor, ele quer conversar de empreendedorismo, ele quer falar de ideia maluca. Naquele churrasco os dois vão se juntar, vão montar uma empresa, vão resolver um problema, vão ficar ricos é consequência, mas com certeza vão resolver o problema de alguém. Isso é a parte mais fascinante. Quando eu decidi fazer o EmpreendaCast, que eu preciso pagar um jabá aqui também para meus patrocinadores que acreditaram em mim, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma parada que toda segunda-feira, hoje é uma segunda-feira, que eu amo segunda-feira, não é balela de papo, nem sou palestrante pra ficar falando isso, mas de fato eu falei assim, cara, toda segunda-feira eu vou conhecer gente inteligente, vou conhecer mais mentes, de fato,
brilhantes, falar, meu Deus do céu, como é que eu não tive essa ideia do cara? Mas eu posso me agarrar na história dele. Eu vou contar a história dele. E eu queria saber o seguinte, você teve que fazer um pitch. Eu sei que uma das fases lá era pitar que nem maluco, né? A gente sabe que aqui a Natura gosta de pitch. Que eu já falei pra fazer o pitch, tá? E me conta qual foi a ideia que você defendeu para ser selecionado. Ou foi a sua própria startup? Eu queria que você contasse a sua startup também. Na verdade, vou falar um pouco do bootcamp que aconteceu lá numa fase de seleção da Natura. A Ace, junto com a Natura, eles proporcionaram lá um bootcamp. E nós conhecemos na hora ali a nossa equipe. Então, ó, você é o número 1 e procura quem é número 1 aí e vocês estão juntos. E é isso aí. E aí nós levamos algumas ideias. A ideia que foi aprovada foi a ideia do Juan, que também faz parte aqui do Legal, do um abraço Coragem. pro Juan. Do meu grupo de 5 pessoas, 3 passaram, que é eu, o Juan e a Gi, que hoje é do meu grupo de Health. E nós apresentamos como resolver o problema do lixo no Brasil. Então foi uma ideia bem legal, bem desenhada. E acabou que o grupo que passou talvez mais pessoas foi o meu grupo, esse grupo do Bootcamp com 3 pessoas. Dá pra falar o que vocês resolviam? Porque se vocês deixaram pra trás, um sonhador vai tomar pra frente. Na verdade, eu brinco que é o seguinte, ninguém tá interessado na sua ideia. Se você não fizer, a ideia não vale nada. Sim, sim. Nós acabamos vendo no mercado várias soluções já muito parecidas, mas a ideia basicamente é que hoje a gente tem problema de lixo reciclável, as pessoas não entendem muito bem como separar o seu lixo. Sim, uma bagunça. Só 3% do lixo hoje no Brasil é reciclável. Ele é realmente reciclado. Então, existe um mega gap aí nesse mercado, mas que já tem várias startups que estão se mexendo nessa área. Eu vim da área de logística reversa, eu sou de TI, mas eu trabalhava numa empresa de logística reversa. É nóis, que heróis. No Startup Weekend nós somos, tipo... vale demais, ouro. vale ouro. Tenho fãs no Startup Weekend. E... Quem quer vir pro meu grupo, né? Nossa, põe o dedo aqui, febre, falta a mão, né? Uma febre. É isso aí. E aí tem muitas startups trabalhando nessa temática, mas a nossa solução basicamente era pagar pra pessoa quase que um cashback pelo lixo dela. E aí a gente dava essa tratativa e tudo mais. Foi uma solução bem legal, que foi desenhada em um dia, né? Então a gente chegou às 7 horas da manhã, 7 horas da noite fizemos o pitch. E foi bem interessante. E se fosse em horas, vocês também construíam em horas. Também. Esse é o lance mais Essa é a pegada. maluco. A gente foi pra rua e entrevistou 100 pessoas, por exemplo. Animal. Ali no TET, né? E qual que é a sua startup, cara? A minha startup, ela chama Elétrica. Chegou o cara da elétrica. Quando eu vou nas empresas parceiras, às vezes o cara falou, puta, chegou o cara da elétrica e achou que eu vou mexer na eletricidade da empresa. E eu criei essa startup com a minha esposa em 2017, final de 2017. Nós tínhamos um problema, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados e eu precisava de um aspirador de pó para aspirar o tapete. Era perto do Natal, assim, e tal. E aí a minha esposa falou, puta, precisa comprar um aspirador de pó. Eu falei, não, mas não cabe, onde nós vamos enfiar esse negócio depois, né? Não vai rolar. Falei, quanto custa um aspirador? Custa R$400. Falei, e o carpete? Custa 100. Falei, joga fora esse carpete. Vamos resolver de outro jeito. Vamos comprar 4 no futuro. Vamos comprar 4, eu vou ficar 4 anos sem precisar de carpete. E aí nós criamos uma startup que é um serviço de locação de eletrodomésticos portáteis. Então nós temos uma margem de 50 produtos. Animal, então, cara. Furadeira, por exemplo, que você usa pouco, você não precisa comprar, você aluga. Você aluga. E aspirador de pó, máquina de lavar sofá, nós temos uma série de produtos. Nós fizemos parceria com toda a indústria, então nosso primeiro parceiro foi a Electrolux. Então Começou ruim, hein, cara? Começou ruim pra caramba. Começou ruim. Nós tivemos uma jornada bem interessante em 2018, nós participamos de vários programas do Sebrae, por exemplo. Ficamos incubados no Sebrae, na Escola de Negócios, depois Startup SP, participamos da Feira do Empreendedor, teve um painel Shark Tank lá que nós ficamos em segundo lugar. Legal. E aí, com esse know-how que nós adquirimos em 2018, vieram as parcerias. Então, fechamos com a Electrolux, com a Mondial, com a Gamma Italy, com a IPC Soteco, que é uma empresa italiana de máquina de lavar sofá. E aí tá aí, faz 8 meses que tá rodando o MVP. Como é que eu acesso se eu quiser uma furadeira, que eu precisei esses dias? É elétrica.app. Elétrica eu duvido com K, que você conseguiu .com.br. Não dá, ia ser difícil. Alguém já pensou na sua ideia pensaram. ou no seu nome. Sim. E a elétrica com K.app tá rodando MVP lá, tem bastante locação, tá sendo bem interessante. Não tem esse pool de consultoras aí, não tem esse banco de dados, mas tá rodando lá, tá dando certo. Cara, agora eu tô pensando, se eu pedir um rap, o cara vai lá, busca o seu negócio. Tranquilo. Vem com a parada e vira um marido de aluguel. Olha só que loucura. Junta rap com elétrica com marido de aluguel. Nós tivemos umas situações assim. Teve um rapaz que ele era marido de aluguel. Ele alugou a máquina de lavar sofá, que ele cobra R$250 pra lavar um sofá e a máquina custa R$69,90 a locação da diária. E ele alugou pra lavar o condomínio inteiro. Então ele lavou o sofá de todo mundo
e virou um negócio pra ele. Ah, peraí, que E agora... pra gente é sensacional. Não, peraí, que se eu fizer um sábado do furo, Você arrebenta. eu arrebento no meu Arrebenta de condomínio. ganhar dinheiro. Se eu aparecer com mão francesa, que é importante, Sim, prateleiras, aí É. eu já faço uma parceria com a Etna. total. E é o segundo, é sábado do furo. Fura todo mundo, Vou dar cobertura ao térreo furando parede de todo mundo, compra aquela régua laser, que é animal, né? faz aquele barulho Tem isso num dia também? só. É Eu tenho um verdade. kit de ferramentas. Cara, agora explodiu na minha cabeça aqui, hein, cara. Marido de aluguel, tipo... Nós temos um kit festa lá, que a pessoa aluga churrasqueira elétrica, um cooler e um karaokê, por exemplo. Aí a pessoa aluga, Que faz genial, a festa cara. e devolve. Eu levo o produto, né? Tem uma logística, levo o produto, faz uma entrevista Genial. ali pra conversar como o negócio tá no começo e vai tocando a vida. Genial. Eu uso muito aluguel de brinquedo de criança. Ah, sim. Porque são outras... Eu moro num apartamento de 47. Tenho 3 metros ou menos que você. Então já não caberia o aspirador. E aí, brinquedo de criança, quando tá... O João tem 10 meses, né? Cara, tem um jumper lá, que o negócio... É o meu banheiro. Sim. Aí eu falei, cara, não vou comprar um negócio desse. Dá pra você alugar um pouquinho por mês, chama Exato. Baú do Bebê, tô fazendo publicidade de graça. E aí você vai lá, aluga o jumper, testa, porque o João já falou 2 coisas lá que eu aluguei, ele falou, não quero. Não quero mais. Aí não Perde falou, muito né? rápido, Se bem né? que o João tá quase falando. Mas ele olhou pra mim e falou, pai, não vai rolar. Perde Aí eu muito falei, rápido. Pô, economizei 478 coisas. Se for Fish Price, 2 pau. Sim, Qualquer sim, coisa da sim. Fisher Price, 2 mil de Total. economia. Sensacional, cara. Então a gente já deixou aqui. E pra Natura, tudo bem você tá fazendo essa parada. Tudo bem. Isso é Que bem legal. legal também. A Bruna, como o Rafa disse, ela deixa bem claro isso pra mim, pro grupo, dizendo, ó, a Lê tem aí um negócio fora e eu consigo equacionar a questão de horas de trabalho e tudo mais, e os projetos. Isso é legal também, porque a Natura não tem nenhuma exigência de horas de trabalho, né? Não preciso nem vir aqui se eu não quiser. Só tem uma questão mais de resultado. Então nós Sim. temos comitês de resultado, a gente senta lá e apresenta o É resultado. isso aí. Na hora que Então tem tem que um- mostrar, tem que rolar. Exato. Essa é a parada. Tem uma mega flexibilidade e a Bruna foi sempre gente boa nessa área também. Muito bom. Bacana. Parabéns pela sua startup. É um Valeu. problema que eu preciso e com certeza eu vou usar. E uma das coisas que eu prometi no EmpreendaCast é que todo mundo que eu conversar, eu vou fomentar o empreendedorismo. Boa. Outra parada que eu convido todos é: vá na mercearia do seu bairro, compre artesanato das pessoas que estão em sua volta, fomente o dinheiro e o empreendedorismo. Eu paro em todas as barracas possíveis, que eu sei que são listas, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Já vou colar no meu Já deixei notebook, até um adesivo muito aqui bem. da Elétrica, fazer um merchan. E o que aí logo, quando você o logo for- foi fácil de fazer, né? Foi? É Nossa, pegar uma isso tomada aí- e... Então, cara, eu Só uma reforço. bugada resolveu. Você sonhador, faça isso. Fomente o empreendedorismo. Use os aplicativos dos seus amigos. Teste, comente, faça resenha. Ajude o cara a ir mais longe. Cara, e é muito mais fácil você ajudar. Eu acredito que o empreendedorismo é a única chance que esse país tem. De verdade, cara. Somos nós que vamos mudar a história desse país. E eu queria, Marininha, a gente já tá com 1h30, nem percebemos, foi um dos papos mais gostosos que eu já fiz no EmpreendaCast. Como é que eu vasculho lá o mosaico, mesmo que tá lá em stand-by? Vai ter gente provocando. E eu quero saber o lance do Falando Inglês também. Como é que o pessoal acessa? Ah, beleza. Bom, o Mosaico a gente tem o site, que é o mosaico.com.br. Tá brincando que você conseguiu mosaico.com.br? Mosaico criativo. Ah, tá bom. Faltou importante, então vamos lá. criativo. Tá bom. .com.br. Isso. E o Aprendendo Inglês é aprendendoinglês.com.br. Ah, mandou bem quem Porque o registrou, meu hein? pai visionário, há 20 anos atrás, já pegou o domínio pra ele. Convido seu pai a pensar num podcast como fonte de captação de gente pro site. Legal. Oferecendo conteúdo gratuito, formando comunidades e fomentando Vou a fazer parada. meu curso com você de como criar podcasts, que já tá na minha lista. Isso aí. E, enfim, a gente oferece conteúdo gratuito há mais de 20 anos, né? Eu não, porque era muito nova nessa época, mas meu pai há mais de 20 anos já oferece. Então, quem quiser, só entrar lá no site, tem a listinha pra receber conteúdo todo dia de graça e aprender inglês. Como chama o pai da Marina pra gente mandar um Rubens abraço? Queiroz. Rubens Queiroz. Um abraço, Rubens. É mais um empreendedor aí, né? Mais um sonhador que a gente fala. Isso aí. Agora, galera, eu vou pagar o meu merchan rapidinho e a gente vai fazer os finais aqui, beleza? Pra deixar tudo isso aqui de pé, eu encontrei outros empreendedores que me ajudaram a fazer o EmpreendaCast ir mais longe, né? Eu tenho que agradecer o Alexandre da Verity, que é uma empresa totalmente voltada para transformação digital, patrocinadora dessa temporada. A BR Link, que te ajuda a resolver os problemas na nuvem, te colocar na nuvem e te ajudar com qualquer assunto de nuvem ou de cloud, ou do Cláudio, quem acha que é o Cláudio, né? Azul Digital, que é o melhor aplicativo de Zona Azul do Brasil. Não é porque é meu patrocinador, baixem e vejam
o quanto ele se importou com o User Experience, Customer Experience, qualquer outra sigla que você queira falar, que agora também é moda. A Azul cuida disso. E a Bluesfields, que é uma aceleradora que pega a gente no começo mesmo. Porque tá todo mundo de olho nas scale-ups, né? E as startups? Como é que esses caras ficam na jogada? Ou o cara que tá com a ideia na cachola, ou o cara que passou pro papel e não sabe como tira do papel. A Bluesfields te ajuda nisso, eles também têm uma escola de CEOs, como é que você, né? Puxa, virei CEO, como é que eu seguro esse rojão, né? E a PicPay. A PicPay é uma empresa que, na verdade, eu criei um plano de assinaturas lá no PicPay. Você pode pegar qualquer um dos planos lá, tem diversos valores, e você assina. Então, de fato, você vira um patrono do EmpreendaCast. Então, a grana que você colocar no PicPay, eu converto ela em mais programas que eu quero fazer além das sextas-feiras. Eu quero ir em mais eventos, trazer informação para vocês. E quem sabe eu não consigo juntar dinheiro suficiente para ir no Silicon Valley, depois que eu aprendi no Falando Inglês, né? E ir lá buscar um pouco de conteúdo direto do Vale, né? Eu também convido você, a Marina vai participar de uma das oficinas, então todo final de mês eu vou colocar aqui no site do EmpreendaCast, tem oficina gratuita para você aprender a fazer podcast. Em 3 horas você sai com seu podcast no Spotify, te dou todas as dicas de como fazer, como divulgar e como você pode ser um podcaster. Eu tenho lá no meu LinkedIn, né? Eu também convido você a ser um dos ouvintes que vai participar no nosso grupo. Lá já saiu sociedade, discussões. A gente tem um grupo no WhatsApp com mais ou menos 200 sonhadores que não dormem. Eu tive que silenciar esse grupo, porque o João estava acordando com esses caras malucos. Então eu te convido, se você está se sentindo sozinho aí na sua cidade, quer falar com empreendedores, lá no nosso grupo você consegue se sentir em casa, certo? O que vocês acharam aqui do nosso papo? Quem é a primeira vez que está gravando um podcast como convidado? A Marina eu sei que não é, tem um episódio seu no hipster.tech. Isso aí. Você lembra o título do episódio? Conferir. Posso pegar aqui? Pega aí, a gente já fala. Você não estreou? Quem aqui estreou? Você estreou, Ale? Estreiei, primeira vez aqui com podcast. Muito Achei bem. muito bacana. Legal. E você, RR? Minha primeira vez também, sou ouvinte nato do EmpreendaCast. Hashtag nem minha mãe me escuta, escuta. Peguei várias referências de outros podcasts anteriores e foi um prazer. Legal, muito bom. E você, Rafa? Primeiríssimo também. Isso aí, eu te convido a gente fazer um podcast aqui interno. Se já não tiver, eu sei que tem iniciativas aí, junta todo mundo numa sala e vai dar coisa boa. Vai rolar. A Marininha, você achou aí o episódio que você participou? Achei, tá aqui, negócios de inovação digital na Natura, hipster, hashtag 155. Muito bem, hipster.tech é referência, com certeza o Paulinho lá faz um trabalho sensacional e eu convido vocês, vou deixar aqui no post do nosso programa também. Agradeço você novamente, Rafa, de ter feito essa conexão. Sou muito grato de ter te conhecido. Você já visitou a minha garagem, abro também a visita para vocês todos. Obrigado, Gu. Cara, faço questão... Não é porque estamos juntos aqui, mas, cara, obrigado aí pela oportunidade. A primeira vez que eu fui lá, voltei encantado. Tudo começou por esse menino aqui. Esse cara aí. Foi o seu fã que falou, não, meu, é com ele. Falei assim, meu, vamos junto. A hora que eu voltei, eu falei, é o cara. Então essa sua vontade de aprender com as pessoas que você tem convidado para o seu podcast foi totalmente recíproco. Legal. E do nosso lado, além da... A gente sempre fala que a gente tá aqui pelas 1,7 milhão de consultoras e também pelo nosso time do Natura Startups, que se a gente não falar o nome deles aqui, a galera depois... Legal, não fica, manda aí. Não vai ouvir nosso programa. Então, o Fábio, o Paulinho, o Vitor, a Aline, o Gui, o Henrique e a Renata... É a outra galera que tá fazendo o Natura Startups acontecer aqui dentro também. Um beijo enorme pra vocês e não deixem de carregar essa bandeira, né? De fincar essa bandeira em outros lugares. Muito bom. Pra todo mundo aqui, eu vou deixar os LinkedIns de vocês, né? Se o pessoal quiser me encontrar, é só pesquisar lá, Gustavo Passe, agitador de inovação, que foi um cargo que eu mesmo me dei. E eu não tô nem aí, eu também crio cargos, né? Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar os seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast. Você viu que eu tenho compulsividade por registrar as coisas, né? E a minha criatividade para podcasts também é fantástica. Beercast e PediatraCast são outros 2 podcasts que eu tenho, tudo lá no site, né? Para você que estiver ouvindo aí pelo Spotify, que graças a Deus o Spotify abriu as portas pro podcast, tava tão difícil, né? Você escuta pelo Spotify, RR? Sim, sim. Muito bem. Então você não tem que dar lá um botão seguir,
eu convido todos vocês a seguir o EmpreendaCast lá, por favor, viu? Eu preciso de mais 4 novos seguidores. Se você estiver pelo iTunes, eu convido você a deixar uma resenha lá, que é facinho de escrever o que você acha do podcast. E aí eu te convido a deixar 5 estrelinhas. Se eu precisar de menos estrelinhas, aí manda um inbox pra mim, tô brincando. Põe as 4 estrelinhas lá e coloca o seu comentário que eu vou ler todos. Até o próximo podcast. Tchau! Valeu! Esse podcast foi editado por Thiago Lima.